Para quem ainda não me conhece, eu acho que a maioria que já está aí acima quem estava até no ano passado na 7ª fase, eu dei aula para vocês, né? Mas aí fiquei grávida e não só por isso, já estava um pouco estressada com algumas coisas que estavam acontecendo na Unisul. Acabei no começo do semestre pedindo demissão. Acho que foi um bom negócio. Estou feliz de não ter que ir para Pedra Branca nas terças-feiras, mas gosto bastante de dar aula, sempre gostei. E talvez esse negócio da aula online, assim, essa questão da pandemia tenha vindo para aproximar muita coisa que a gente não conseguia fazer antes, né? Imagina se eu tivesse que sair hoje, talvez, da minha casa para ir lá na Pedra Branca, para a gente fazer esse bate-papo, seria muito mais limitado. Então, a minha subespecialidade, que é a ginecologia, cresceu e evoluiu muito na pandemia. Essa semana agora, na quinta e na sexta-feira, tem um congresso, que é um congresso da USP de uroginecologia, que acontece todos os anos, e esse ano vai ser online. No ano passado, o Congresso Mundial também foi online. E como, né, a gente é um congresso bem tecnológico, assim, sempre tem cirurgia ao vivo, então a gente ia até São Paulo, e aí, quando não era internacional, né, quando era de São Paulo, a gente ia até São Paulo, e eles faziam a cirurgia no centro cirúrgico, com câmera na cabeça, assim, né, e a gente ficava interrompendo e vendo daí num telão dentro do anfiteatro. Então, isso ficou bem legal para a questão da pandemia fazendo online, porque parece que tá vendo tu tá assistindo um vídeo da cirurgia, porque daí a cirurgia fica só para ti, né? E o legal da questão da urogineco também é que a gente tem hoje o presidente da Sociedade Mundial de Uroginecologia é um médico brasileiro, que é o Dr. Jorge Haddad, que é o responsável pela uroginecologia da USP. Foi ele que me convidou para ir morar, para ficar 6 meses fora, foi através de um convite. Então, é muito legal, porque o Brasil cresceu em uroginecologia por isso, e também a gente tem muitas oportunidades da gente conseguir publicar trabalho, de a gente conseguir ter um nome, né, dentro da uroginecologia mundial, que ainda é uma subespecialidade em crescimento. Na verdade, não é considerada uma subespecialidade pela Febrasgo, né? Me desculpem que às vezes eu fico um pouco cansada por causa da gravidez, tá? Então, não reparem se eu ficar meio cansada. Então, a uroginecologia, ela é uma subespecialidade, não é uma subespecialidade reconhecida nesse momento, já foi uma subespecialidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e hoje não é mais, não existe prova de título. Ó, minha cachorra tá incomodando, peraí. Puta que cachorra chata. Sua mala. Quer entrar, entra. Hoje não é mais uma subespecialidade reconhecida por uma briga entre ginecologistas e urologistas. Então, essa briga eu acho que ainda vai bem longe. É sempre o estresse em todos os congressos que tem, porque os urologistas também fazem alguma parte de urogineco. E eles não querem e aí o título teria que ser para as duas especialidades. Só que para eu fazer um título para as duas especialidades, eu preciso que as duas especialidades passem pela mesma formação. E a formação de urologia é diferente da formação de ginecologia. Então, se esbarra muito nisso. A única sociedade, ou a única subespecialidade que conseguiu fazer sociedade, apesar de especialidades diferentes, porque os urologistas foram legais, foi a reprodução humana, que agora tem prova de título, porque os urologistas cederam para a gineco o título passando pela gineco, né? Não, eles não, assim, pouco se interessavam por isso. E aí na urogineco a gente ainda tem esse problema. Então hoje ela não é conhecida como uma subespecialidade, não tem um título para que nem assim, na verdade eu não posso dizer que eu sou uroginecologista, eu posso dizer que eu fiz uma especialização em uroginecologia, mas eu não posso colocar o gista lá no final, que nem a gente aprende na faculdade das outras subespecialidades. Antes de eu fazer uroginecologia, bom, eu entrei na faculdade, eu fiz Unisul, Tubarão. Eu entrei na faculdade querendo e quis fazer cardiologia a faculdade toda, né? Eu fiz vários estágios na cardio, eu fiz trabalho na cardio, só não fiz o meu TCC na cardio, mas o resto, daí acabei fazendo na gineco, mas o resto tudo eu fiz na cardio. E foi no internato que eu resolvi fazer gineco. Por quê? Porque eu gostava muito de cirurgia e eu odiei o ambulatório de hipertensão porque ninguém queria fazer nada. Então aquilo dizia assim, cara, isso vai ser o carro-chefe do que eu faço todos os dias. E é muito chato, porque tu diz para a paciente que ela tem que tomar remédio, ela fala que ela não sente nada, ela faz tudo errado, tu fala de mudança de estilo de vida, ela segue no estilo de vida errado, e eu tô fora, isso não rola. Então foi lá no internato quando eu passei pela cardio, daí ambulatório, porque eu adorava, tipo, a escuta cardíaca, eu achava aquilo o máximo, eu achava que eu tinha o melhor ouvido do mundo, eu escutava todos os sopros, eu me achava que sabia
mas aquilo ali era tipo 1% do que eu ia fazer na especialidade. Então aqui já fica um adendo que quando a gente vai fazer uma especialidade, a gente tem, eu falo isso para minha irmã todos os dias. Tu gosta de ver varizes todo dia, que ela quer fazer vascular? Ela fala, aham, eu falei, então tá bom. A gente tem que gostar de fazer o mais básico da especialidade, porque o que é esdrúxulo, o que é diferente, o que tu vai publicar, o caso que tu vai dizer assim, cara, eu sou foda, esse caso vai ser uma em um ano, né? Então a gente tem que gostar muito do basicão, né? Apesar de às vezes o básico ser, ai que saco, parece que não tem muita emoção, mas é o que a gente faz 90% do nosso dia. E aí, quando eu passei na cardio, então, no ambulatório de hipertensão, eu falei, tô fora. E eu gostava já muito de cirurgia, e sempre que eu dizia que eu ia fazer gineco, eu dizia que eu ia fazer gineco. Eu não ia fazer obstetrícia, porque imagina que eu não ia ter vida, né? Então, eu entrei eu comecei a querer fazer ginecologia e obstetrícia, querendo fazer gineco e nem a pau de obstetrícia, por uma coisa, então, de que a cardio estava muito. As pacientes não aderiam muito ao tratamento, como se na gineco elas aderissem, mas eu ainda não sabia disso, né? E aí, então, eu comecei a estudar já no ano, na nona fase, quando eu decidi que eu queria fazer. Eu sempre tive muito na minha cabeça, assim, que eu queria passar no primeiro ano da residência, que eu queria passar num lugar que eu considerasse que fosse um lugar bom para minha formação, né? Então, na época não tinha residência no regional, então, assim, não estou falando por isso porque eu não conheço, mas para mim Floripa estava fora do script, né? Porque as residências daqui eram residências muito obstétricas, né? Residências ainda muito desorganizadas, que faltava, assim, uma coisa de diferente. Eu dizia, não, isso aqui eu acho que para mim não rola. E aí eu acabei nem tentando fazer prova. Para não dizer que eu não tentei, como a primeira prova que a gente tem a prova da HU, eu acabei fazendo a prova, mas eu não queria fazer a residência, né? Óbvio que se eu não tivesse pensado em nada, talvez eu teria feito. Mas, enfim, eu fiz mais porque era a primeira prova. E aí eu acabei passando. Na verdade, eu queria muito para São Paulo. Eu passei coisas da vida, passei no Sul São Paulo, em quinto lugar geral. E aí eu queria fazer no Pérola Byington na época, né? Que era a minha escolha a princípio inicial. Eu passei lá, passei no servidor estadual, passei em Porto Alegre, então na prova da Higgs. E aí a minha mãe não queria que eu fosse para São Paulo. Incomodou muito para eu ir para São, porque eu não ia para São Paulo, porque a gente não conhecia ninguém lá, porque era muito longe, porque daí eu estava indo, porque não sei o quê, enfim. E a minha mãe fez residência no Conceição, né? Que era a minha primeira opção da Higgs, porque assim como no Sul São Paulo, um pouquinho diferente do Sul São Paulo, da prova, não sei se vocês sabem como é que é a prova do Sul São Paulo, mas assim, você faz a prova e você não opta por nenhum hospital. E conforme a classificação, você escolhe os hospitais. Então, assim, claro, quanto mais bem classificado, melhor os hospitais mais renomados você pode escolher. Dentro de uma legião de hospitais, assim, com mais de 200 hospitais, porque tem na grande São Paulo, tipo Santos. Então, é uma prova gigante, assim, né? E aí, eu acabei... E aí, eu passei no Conceição em primeiro lugar. E aí, o Conceição tinha entrevista. E foi bem engraçado. E aí a minha mãe, assim, não, eu vou falar com um chefe que foi meu que tá lá. Eu falei, não quero que fale com ninguém, deixa que eu vou para lá. Eu tinha muito preconceito, desculpa se tem alguma gaúcha ou gaúcho, eu tinha muito preconceito, né? Porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem aquela rixa. Eu falava, não, eu não vou morar lá nem a pau, que saco. E aí, no final das contas, a minha mãe encheu muito saco para eu ir para lá. A gente tem muito, eles têm muitos amigos lá, assim, que são amigos muito próximos que moravam aqui. E aí acabou que a prova da Higgs, o resultado saía em dezembro ainda, e o Sul São Paulo, a escolha, eles são muito filha da puta, desculpa o palavreado, mas lá em São Paulo o que eles fazem? A gente escolhe o hospital um dia antes de iniciar a residência, porque daí tu elimina um pouco as pessoas de fora. Então a gente escolhia eu comecei a residência em fevereiro, né? Agora é março, mas eu comecei em fevereiro na época. Então no dia 30 e 31 era uma escolha das vagas, para tu começar dia primeiro. Então tu não sabia nem onde tu ia morar, porque tu não sabia. Só se tu tivesse, por exemplo, eu saberia porque eu sabia que eu podia pegar o hospital que eu quisesse, porque eu estava muito bem classificada. Mas imagina quem está em 20º, sei lá, se vai preencher as vagas daquele ou não. Então tu não sabe se tu vai para Santos ou se tu vai ficar em São Paulo, e São Paulo gigante, se tu vai para Sul, né? Tu não sabe. E daí isso me desestabilizou um pouco, assim, de onde é que eu vou morar, porque, né, tu tem que ver tudo isso antes. Aí acabei indo para a entrevista em Porto Alegre e na entrevista, em nenhum momento, eu falei que a minha mãe era gineco e tudo mais. Eu não sei, já contei para algumas pessoas que foram minhas alunas, eles perguntaram, Unisul, que faculdade é essa? Né, assim que eu cheguei.
E aí eu fiquei, tipo, putz, me desestabilizou pra cacete, assim, ai meu Deus, né? E aí, vocês estão gravando, eu tô falando um monte de palavrão, né? Vou parar. E aí, enfim, me desestabilizou, assim, um pouco, mas eu tinha ficado em primeiro lugar, eles não tinham como me desclassificar, né? Então, eu acabei terminando depois da entrevista, eu acho que em terceiro, assim, porque eles, obviamente, tentam valorizar as pessoas que fizeram estágio, que são da casa, e eu acho que isso está certo. Desde que não avacalhe na pontuação do outro, eu acho que valorizar as pessoas que fizeram, que são conhecidas, que fizeram estágio, né, e que estavam ali, valeria a pena. Enfim, aí acabei fazendo residência, então, lá no Hospital Conceição, é um hospital enorme, né, um dos hospitais referências aí do Rio Grande do Sul, é um hospital que praticamente não tem residência R4 nas subespecialidades ginecológicas, o que para mim hoje, se eu tiver que dar uma dica, assim, eu acho que faz muita diferença você fazer ginecologia, a especialidade básica num hospital que não tenha muito R4. O que acontece com o R4? Ele quer fazer o que é do R4. Então, assim, quando eu fiz o urogineco, eu não deixava os R3 fazer a cirurgia que era minha, né? O sling era meu na incontinência urinária e ninguém podia tocar. Mas lá no Conceição a gente não tinha R4, então o que seria de uma subespecialidade era meu. Então, eu acho que isso dá mais segurança, dá um conhecimento maior para tu escolher uma subespecialidade se tu quiser, e te dá muito mais mão quando tu faz num hospital grande, né? Então, a gente tinha era muito plantão, assim, o R1 é extremamente desgastante. A gente tinha um plantão que chamava Kamikaze, que era um plantão sexta, sábado e domingo à noite no R1, sabe? E quem fazia kamikaze tinha que fazer outro plantão durante a semana para poder fechar a escala. Nós éramos em 7 residentes, 7 ou 8, eu já nem me lembro mais, acho que 7. Então, assim, a residência é realmente uma residência pesada. Por quê? Porque você trabalha a madrugada toda, né? Mesmo que tu esteja de plantão noturno, tu vai trabalhar, né? Não é aquele plantão noturno que tu vai, ai, deixa em jejum para de manhã, que daí de manhã eu opero, que o paciente está estável. Aqui não tem essa, né? Chegou ganhando, tem que assumir, não tem jeito. Chegou gravidez ectópica sangrando, tem que operar e não tem jeito. Então, a gente dividiu o centro cirúrgico lá com o pessoal da, da cirurgia geral. Eu me lembro que a melhor época era quando a Rebeca estava lá, que daí o Ricardo era da geral, a gente pedia o centro cirúrgico para ele, que a geral tinha que nos liberar nos dias opostos, né? Mas a gente operou muito, tinha bastante cirurgia vaginal, que era uma coisa que eu queria muito, né? E então eu acho que eu voltei muito segura e com muita experiência, assim, tudo de mais maluco que eu podia ver na vida, eu vi lá no Conceição. Inclusive, o meu primeiro plantão do dia 2 de fevereiro, que lá é feriado, né, Nossa Senhora dos Navegantes, eu peguei uma gravidez abdominal. Então, assim, de cara eu já entrei uma gravidez dentro da barriga, tipo, que não era no útero, meu Deus, que isso? Então, foi um período, porra, de crescimento gigante, assim, e eu agradeço todos os dias por ter feito residência lá, porque eu acho que hoje muito do que eu colho é fruto da minha residência básica. E aí, desde que eu entrei para gineco, assim, já no metade do R1, eu sempre quis fazer urogineco, né? Sempre foi uma subespecialidade que me encantava, principalmente pela pouca procura e porque a gente via muito pouco, isso, assim, dentro dos congressos e tudo mais, praticamente nem tinha essa discussão de urogineco na época, assim, tu ia no congresso, SOGESP, nem tinha mesa de urogineco direito, assim, era uma coisa muito ainda inicial, e o meu chefe que me dava urogineco lá no Conceição, ele era mastologista, não tinha nada a ver com a batata. Mas aí ele conseguiu entrar no concurso e sobrou o ambulatório de urogineco para ele, ele tinha que pegar. Ele não conseguia assumir a masto. Então, apesar de ele ser um cara muito massa, né? Meu Deus, gosto muito dele. Ele estava começando no urogineco, assim, né? Crescendo ele junto no hospital. Então, a minha urogineco realmente do Conselho não foi uma urogineco legal, porque a gente tinha isso do chefe não ser uroginecologista e a gente sabe que a urogineco é uma especialidade que depende bastante, que o SUS peca muito, porque assim, a gente não tem sling que não seja sling sintético como rotina no SUS, tem muito pouco, os medicamentos liberados para as incontinências urinárias de urgência praticamente não são liberados no SUS, então assim, é uma especialidade que a gente esbarra muito quando a gente trabalha na questão pública, né?
E então, a gente acaba que realmente, eu acho que deixou a desejar. E aí, no meu R2, a gente tem um estágio optativo, normalmente as residências têm estágio optativo que soma no total 45 dias, tu pode dividir, a maioria tem, e tu pode dividir no R2 e no R3. Aí, no meu primeiro optativo, eu fiz 30 dias no meu R2 e eu fui para Ribeirão Preto, lá no ambulatório de urogineco, e fiz um curso de ultrassom junto. Aí, ultrassom ginecológico e obstétrico, eu fiz os dois. E aí, eu saí de lá e falei, é isso que eu quero. E aí tá. Aí começou meu R3, o R3 é bem mais light, eu começava a vir mais para Floripa. Na metade do meu R3 eu já comecei a trabalhar, assim, muito superficialmente, não fazia obstetrícia, fazia só gineco bem basicona. E aí eu sempre entrava com a minha mãe em cirurgia. A gente acabava marcando as cirurgias para o final de semana que eu vinha. E aí eu comecei a perceber que como que eu ia fazer isso morando em Ribeirão, porque Ribeirão era, tipo, eu teria que pegar 2 aviões para ir até, né, até Ribeirão. E talvez isso fosse ser bem complicado. Eu tinha 2 amigas que moravam lá em Ribeirão, foi na casa delas que eu fiquei quando eu fiz o estágio. E elas não conseguiam vir para casa com a frequência que eu vinha quando eu morava em Porto Alegre. Na Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre, tinha aquela Webjet, era R$ 39 a passagem de Floripa de avião. Então, assim, eu vinha direto para Floripa quando eu não estava de plantão. E aí lá não tinha, porque tinha que pegar um avião até São Paulo, Floripa, e nisso tu vai gastar com tudo um dia, né, meio dia, sei lá que seja, essas conexões. E aí eu falei, não, então eu vou ter que conhecer outro lugar para ver se eu gosto. E aí eu queria sair de Porto Alegre porque eu ainda estava fixa que eu tinha que ir para São Paulo, né? Porque em Porto Alegre a Santa Casa tem. E a URGS na época também tinha alguma coisa de cirurgia vaginal, assim, não uma especialidade conhecida. Foi aí eu decidi, então, ir para São Paulo, na Unifesp. Bem caruda, cheguei, mandei um e-mail para lá, perguntei se eles aceitavam, enfim, aí fui, em setembro. Quando eu cheguei, ninguém tinha me avisado, era o Congresso Mundial deles na Austrália, ou seja, todos os meus chefes, que foram meus chefes depois, passaram 7 dias na Austrália, e eu não tinha nada para fazer nesses 7 dias, e eu já tinha pego o meu optativo. Então, eu acabei ficando, tipo, 10 dias só no meu optativo, que seria de 15, mais 2 ali que eu tinha trocado plantão. Eu fiquei na Urogineco, então, ali na Unifesp. E aí, quando eu já estava no R3, eu já sabia que eu queria... Fendi! Não é para comer isso daí. Eu já sabia que eu queria fazer urogineco, então eu estudei bastante no meu R3, porque eu queria fazer uma residência que fosse remunerada, que fosse reconhecida pelo MEC, porque existem muitas subespecialidades, R4, isso é bem comum, que você não ganha bolsa, né? Você só vai fazer a subespecialidade para ganhar um título. Até porque normalmente nos R4 tu já consegue trabalhar na especialidade geral. E aí eu não queria, eu queria ir, mas eu queria ir com bolsa. E pouquíssimos lugares, hoje eu não vou saber dizer para vocês quais são os lugares, mas pouquíssimos lugares no Brasil tinham residência reconhecida pelo MEC com bolsa. E a Unifesp era uma delas. Nesse meio tempo, o chefe eu estava muito em dúvida ainda, porque eu tinha grandes amigas em Ribeirão, minhas melhores amigas moravam em Ribeirão. E daí, nesse meio tempo, o chefe, né, da Urogineco de Ribeirão Preto teve um tumor de intestino e morreu. E foi quem me acolheu lá, porque a USP a USP, a Unifesp, as faculdades, a Unicamp, é um jogo de egos, né? É muito nome, né? Então, assim, é difícil de você conseguir entrar, de você conseguir ser aceito quando você não é do lugar. Então, assim, alguém tem que ser receptivo ali para você se sentir acolhido, né? E naquela época, eu fui muito bem recebida pelo chefe geral lá na USP Ribeirão, mas não tinha sentido isso de todo mundo, né? E aí, fui muito bem acolhida na Unifesp quando fazia o estágio, inclusive pelas residentes, né, que eram um R4 na época, e que depois acabaram ficando mais um ano para fazer mestrado e acabaram nos ajudando bastante. Aí fiz prova no final do ano, passei lá na Unifesp também. A Unifesp é assim, ó, o esquema de residência, você não faz, como uroginecologia não é uma subespecialidade, você faz prova para R4. E aí, dentro desse R4, tem as subespecialidades que a Unifesp oferece. 2 vagas de reprodução, 2 vagas de urogineco, 2 vagas de medicina fetal, e dentro dessas subespecialidades. E a escolha também é por classificação. Então, quem classifica primeiro, escolhe qual a subespecialidade quer. Cada um com a sua... A maioria já, tipo, já quero essa, eu quero aquela, né? Então, também uma especialidade... É um lugar onde, assim, São Paulo é
quase impossível as pessoas não fazerem R4, não existe sair da residência no R3 e trabalhar, assim, existe trabalhar, mas não existe não continuar, né? São Paulo não, a pessoa que vai ficar em São Paulo não comporta fazer só uma especialidade geral. Então, quem é da casa, 90% das vezes vai fazer, quem formou na residência de GO, vai fazer R4. Então, a disputa fica muito louca, né? Porque daí tu disputa com quem é da casa, né? Que é óbvio que vai ser preferência, porque ela também tem entrevista, né? Tem tudo isso. Enfim, eu estudei pra caramba, passei também em primeiro lugar, e aí acabei conseguindo escolher o que eu queria, que nem era a subespecialidade mais disputada, porque na época era reprodução, né? Mas enfim. E aí fui morar em São Paulo, que era uma coisa que eu queria muito, né? Não sei se foi por isso que conheci meu marido, enfim, tudo isso aconteceu, mas eu brinco assim, eu e ele, meu marido é engenheiro e meu marido é mineiro, e a gente sempre brinca assim que todo mundo merece morar em São Paulo uma vez na vida. Porque São Paulo é um ambiente que tem tudo de todos os jeitos. Então, assim, não só em termos de hospital, e eu confesso para vocês que voltar para Floripa foi muito difícil depois que eu saí de São Paulo, e até de Porto Alegre, que também é um lugar 10 mil vezes maior, né? Foi muito difícil voltar para cá e ver que a gente deixava muito a desejar em muitas coisas, que o hospital deixava a desejar em muitas coisas, que eu dei plantão no Ilha logo que eu cheguei e eu tive uma paciente que teve um abdômen agudo e eu não tinha exame de imagem para fazer no sábado à noite. Tipo, isso jamais aconteceria num lugar grande. O que eu ia fazer com a paciente com um abdômen agudo sem exame de imagem, se é ginecológico, se não é? No final, a minha mãe ficou no plantão, eu levei a paciente, inclusive, para o regional, porque eu conhecia um residente da geral para fazer uma tomografia, mas que sentido faz, sabe? Então, isso me deixou muito assim, né? A volta foi bem difícil nesse sentido. Dizer para minha mãe, como que tu consegue fazer gineco aqui, sabe? E aí, hoje, a gente vai se acostumando, infelizmente, com as coisas que tem. Não que a gente diminua a qualidade, mas a gente acaba sabendo para quem indicar, a gente acaba sabendo, né, tendo quem a gente conhece para a gente poder passar a mão no telefone e ligar assim, ah, tu pode me ajudar? Eu preciso fazer isso, né? Porque as nossas maternidades não são hospitais, então a gente não consegue, quando a coisa vira um alto risco, quando eu preciso de uma coisa a mais, eu simplesmente não consigo, né? Ou eu pego meu telefone e começo a ligar para um e para outro, ou eu não consigo manejar paciente. E aí, então, morei em São Paulo, fiz R4, os R4 são todos de um ano. Eu tinha. Ficava na residência de segunda a sexta, não tinha plantão. A gente operava sempre às sextas e passava visita aos sábados, né? E aí eu acabava fazendo plantão lá de gineco-obstetrícia, né? De porta, naquela época, aos finais de semana, para não chocar com a residência. Eles são bem chatos com trabalhar e fazer residência, assim, né? Eles acham sem ficar meio à disposição, que é o que eles pensam. Enfim, aí eu não queria voltar nem a pau, tipo, jamais eu queria voltar no outro ano que eu acabei meu R4, e aí acabei ficando mais um ano onde eu fiz o mestrado. E aí, no mestrado, a gente tinha as aulas do mestrado, a gente continuava dando suporte para as R4, né? Sempre quem fica no mestrado dá suporte para o ano anterior. Então, a gente continuava indo no ambulatório de urogineco e acabava que eu tinha uma vida quase parecida com a minha vida do R4, com a diferença de eu estar fazendo a tese do mestrado. Eles valorizam muito a questão acadêmica, né? Todas as discussões, a residência era todos os dias, e terças e quintas a gente tinha discussões, aulas, enfim, de urogineco no anfiteatro, e todas as discussões não é assim, na literatura, é no livro tal, no artigo tal, publicado no dia tal, então, assim, é muito acadêmico, né, é muito científico, e eu tive isso muito pouco na residência de Porto Alegre, né? Porque a residência de Porto Alegre é a tocação, assim, tu aprende a fazer, mas tu não é acadêmico, né? Assim, tu não tem aquele academicismo. E na Unifesp, ao contrário, tem muito academicismo. Na verdade, isso é uma característica bem forte de São Paulo, assim, né? As especialidades, as universidades, tanto a USP, quanto a Unifesp, quanto a Unicamp, quanto a Santa Casa, que talvez sejam as maiores, as discussões são muito acadêmicas, né? Não é uma discussão assim, eu acho, não, tu acha da onde, né? E aí, enfim, tava fazendo meu mestrado, comecei a fazer plantão, daí mais plantões, né? E aí, que daí eu não queria mais que meu pai pagasse minhas contas. São Paulo é uma cidade cara, obviamente. E aí eu comecei a fazer plantão para poder pagar minhas contas. E aí, muito plantão, plantão em Osasco, plantão no subúrbio. Eu falei, chega, é só bucha, é só bomba, eu vou embora. Daí foi uma coisa meio louca, assim, eu resolvi vir embora. Eu peguei os 2 partos pélvicos que chegaram nascendo,
um bebê nasceu parado, aí depois eu tive uma eclâmpsia numa paciente de 22 anos, e a paciente chegou convulsionando, e o anestesista tinha sumido, que tinha saído para jantar e não podia sair, e aí a mulher morreu, e aí eu falei, chega, isso aqui já tá demais para mim. Então, assim, foi bem legal esses 2 anos que eu fiz de, de plantão, porque também era a responsabilidade já era minha, né? Então foi muito interessante, assim, até para o aprendizado. E aí sempre dava plantão eu e a menina que morava comigo, né? Que é uma das minhas melhores amigas, e que fez Urogineco comigo, a gente morava juntas e a gente dava os plantões fora juntos. Aí eu resolvi vir embora. Assim, foi muito louco. Na época eu tava namorando já, e falei pro Vinícius, ó, eu tô indo embora. No próximo mês, já passei meus plantões. E se não quiser ir comigo, acabou, porque eu não vou namorar à distância, porque eu sempre namorei à distância, né? Quando eu morei em Porto Alegre, eu era noiva, e antes disso eu namorava à distância também, né? E aí ele falou, não, tá bom, eu vou contigo. E aí ele pediu demissão, cumpriu o aviso prévio, e a gente veio ali perto do carnaval. E aí quando eu cheguei aqui em Floripa, então eu já tinha, né, eu já era um gineco. Eu cheguei aqui, a gente ainda não. A minha mãe tinha um consultório dela, o consultório da minha mãe na época tinha só uma sala, mas o meu pai já tinha comprado a sala, que hoje é a sala do nosso consultório, mas eles atrasaram quase 6 anos a entrega da sala. Então eu cheguei meio assim, não tem lugar para trabalhar, tipo, né? Não tem um consultório para mim, que é bom, né? Porque ninguém nem me conhecia. Enfim, aí no final do meu R3, ou no começo do meu. Não, no final do meu no começo do meu R4, eu me conveniei à Unimed na época. Eu não, né? Meu pai e minha mãe pagaram, é óbvio que eu tinha que pagar. E porque tu tem que ter o RQE, que é o título de especialista para entrar na Unimed, né? Então eu era obrigada a terminar meu R3. Então, quando eu vinha no final de semana, eu operava com a minha mãe, era alguma coisinha assim ridícula que pelo menos eu entrava. E quando eu voltei, então eu já tinha Unimed. E eu comecei a trabalhar em tudo quanto é lugar. Trabalhei na São Lucas, trabalhei na Santa Helena, trabalhei no Ilha, comecei a trabalhar em tudo quanto é lugar. E daí tu começa a sonhar, né, com uma vida que não é verdade, né, porque tu pensa assim, meu Deus, mas lá em São Paulo eu fazia urogineco de segunda a sexta, eu tinha cistoscópio, que é igual vocês tiveram um encontro com a Ana Rita, né, que vocês falaram, então é igual um estereoscópio, só que a gente coloca na bexiga. Eu tinha todos os fornecedores de todos os tipos de tela que eu quisesse. Aqui tu quase morre para pedir uma tela para alguém, porque não tem representante, e é o representante que tem que te fazer o link com o hospital. A gente não tinha horário de sala, porque a gente não operava com, assim, a minha mãe operava bastante, mas a gente não tinha uma frequência de cirurgia. E aí comecei a fazer gineco geral, não tinha muito galho, né? E aí, algumas pessoas, a Ana Rita foi uma delas, que fazia esteroscopia, por exemplo, algumas pessoas que foram, Luísa faz urogineco, eu vou começar a encaminhar. Então, começaram os encaminhamentos de pessoas que eram muito bem colocadas no mercado, sabe? O gineco não encaminha, tá? Nenhuma dessas pessoas que não fazem, que não são muito bem resolvidas com a subespecialidade com a especialidade, elas encaminham. Então, assim, o gineco que menos me encaminha, né? Quem que me encaminha hoje, né? Que eu agradeço todos os dias, doutor Ivânio, os cardiologistas. O Ivânio, quando eu recebi a primeira paciente dele, eu falei, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer na urogineco, o Ivânio já me mandou uma paciente, se ele me mandou uma paciente, ele deve me achar muito boa, porque ele não me mandaria, assim, uma paciente. Então, eu já tenho muitas pacientes, eu e o Ivânio, a gente divide muitas pacientes. Então, eu comecei a receber pacientes de outros médicos que não especialistas em ginecologia e obstetrícia. E não pensem que foi fácil, porque até com a minha mãe às vezes era difícil, porque o que acontecia? Quando a gente começou a atender, ela queria que, quando a paciente tinha uma queixa ginecológica, ela me chamava no consultório dela, para eu ver a paciente. Eu dizia, mas qual é o sentido? Tipo, tem que me encaminhar a paciente, sabe? Senão eu vou ficar resolvendo o problema do outro, mas eu não recebia a paciente. Então, assim, era muito difícil esse link. Quando eu recebia paciente do ginecologista geral, eu recebia só bomba. Tipo assim, só bucha que o ginecologista já operou, fez uma fístula, tipo assim, a bucha da bucha, não era o filé, sabe? Não ia atender a incontinência urinária e botar um sling, eu ia atender o sling que não deu certo, eu entendi a paciente que já estava na terceira cirurgia, e aí, claro, a gente sabe que quanto mais mexida a paciente mais difícil é a resolução total dos sintomas, pior para ti, para tu resolver. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Eu vou fazer só urogineco, ou então eu vou deixar a porta aberta para tudo. E naquele momento, a gente estava vindo embora de São Paulo, o Vinícius veio comigo, pediu demissão do trabalho dele, não tinha emprego, veio para cá, tipo, ele tinha um dinheiro, mas veio sem emprego, e assim, estava morando com ele, né? Eu não queria pedir dinheiro para minha mãe, eu falei, vamos embora. Então foi um ano
o ano que eu voltei foi um ano bem pesado, assim, eu trabalhava muito para poder tentar evitar. Eu sabia que os meus pais me ajudariam e me ajudaram, mas assim, eu não queria, né? Até porque eu estava tomando um passo de gente grande. E aí, então, ele demorou um pouco mais de um ano para conseguir entrar numa empresa. Hoje ele tem a empresa dele, mas na época, então, foi um ano bem puxado, assim, de trabalho. E aí eu acabei continuando a fazer gineco geral e recebendo, assim, pontualmente, então, pacientes da urogineco. Hoje, eu confesso que quando eu saí da residência, principalmente da residência de urogineco, eu pensei, não vou fazer obstetrícia. Quando eu vim para cá, que eu comecei a fazer obstetrícia, eu comecei a trabalhar, hoje eu não me vejo não fazendo, tanto que agora na minha licença eu vou só fazer obstetrícia, os primeiros 4 meses, e não vou fazer gineco. Primeiro porque financeiramente a obstetrícia ainda é interessante, financeiramente falando, porque tem a disponibilidade do parto, né? E segundo que o pré-natal ele não é ele assim ele é muito documentado, né? A gente tem muito guideline e tudo mais. A gente não tem isso em todas as outras coisas, então acaba que não sai muito daquele script. Eu acho que fica um pouco mais fácil, né? E aí, então eu voltei, acabei fazendo. Aí, quando eu voltei, eu acabei no começo fazendo tudo. Eu hoje faço bastante urogineco, recebo bastante paciente, eu tenho urogineco todos os dias. Depois que a gente foi para o nosso consultório hoje, né, lá para a Urogine, mais ou menos um ano depois que eu estava lá, a gente saiu do plano de saúde e foi bem difícil para minha mãe, porque está muito acostumada, né? Ai, tem que ter Unimed. Então ela, meu Deus, mas como que eu vou sair? E aí a gente conseguiu sair do plano de saúde, graças a Deus, e hoje a gente, né? Eu fazia uma conta assim, muito ridícula, tipo, eu tenho que atender 10 pacientes por semana para eu conseguir ganhar por mês o que a Unimed me paga. Né? E aí eu saí com isso, se eu atender 10 por semana, eu estou bem, né? Imagina, 10 por semana hoje eu atendo numa tarde, né? Então a gente acaba fazendo uma conta inicial. Eu confesso que os primeiros 6 meses foram um pouco mais difíceis, que muita paciente que era minha, tipo, foi para, né, para tentar um médico do plano, mas muito mais da metade das pacientes retornaram e hoje a gente não atende mais plano de saúde. Então, todos os pré-natal, a disponibilidade médica, cirurgias, a parte que, né, que tem a questão do médico, a gente cobra separado. Acho que isso é um passo bem grande, assim, acho que é uma tendência, né? O convênio paga muito mal, principalmente aqui para a gente, que é o nosso Unimed é muito ruim, mas é difícil, né? Para quem está no início, sim, não conseguir fazer clínica popular, não conseguir, né? Então, me senti muito vitoriosa, assim, quando eu consegui ter lá naquele momento, quando eu consegui ter um consultório que eu conseguia pagar as minhas contas e naquela época até trabalhar um pouco menos, porque eu achei que era isso, eu achei que a hora que eu mudasse de plano de saúde, atendesse só particular, eu ia trabalhar menos, o que hoje eu sei que não é verdade, mas enfim. Aí, enfim, eu estava aqui, já com um consultório bem consolidado, já muito estável profissionalmente, acho que já tinha feito o nome, talvez, que eu queria na cidade, já as pessoas me conheciam. Eu sempre tive muito cuidado, assim, porque eu não e até acho que não fazer gineco no começo foi porque eu não queria ser a filha da minha mãe, assim, né? Eu queria ser a Luísa e que as pessoas me reconhecessem porque eu sou a Luísa e eu sou boa naquilo que eu faço, e não porque eu tenho alguém por trás. Todos os méritos da minha mãe, não é isso, né? É só para a gente não ser sempre assim, ah, é a fulana, a filha de não sei quem, né? E hoje eu acho que tem gente que nem sabe que é minha mãe, assim, que a minha mãe é gineco, né? Quem vai no consultório nem sabe que a pessoa do lado é minha mãe. Então eu acho que eu consegui também fazer isso, que era uma coisa que não é que eu tinha medo, mas eu tinha assim, a gente conhece tanta gente que é filho da fulano e é péssimo. E eu tinha um pouco de tipo, ai, não quero, sabe? Daí, tipo, o pai é muito bom e o filho, sabe? Não queria ter isso. E aí, nessa brincadeira da estabilidade de estar aqui, de tudo mais, enfim, eu fui para um congresso, esse congresso que está rolando, que vai começar essa semana. Aí a gente fez uma das cirurgias, eu estou mentindo, não foi para um congresso, foi para um encontro que teve na USP, que foi convidado um médico de cada estado, e eu fui convidada de Santa Catarina. Era um evento de urogineco para aprovação e colocação de uma nova tela para bexiga caída, eu acho, na época, que é o prolapso, né? E aí a gente foi discutir depois os casos clínicos, e na hora da discussão dos casos clínicos, começou a rolar um papo de discussão de artigo, e eu fiz um comentário de um artigo. E o artigo tinha saído fazia... Entendi. E o artigo tinha saído fazia uns 15 dias.
E daí o chefe me olhou assim, que é hoje o Dr. Jorge, que é hoje o presidente mundial, né, da Sociedade de Uroginecologia. E aí ele me olhou e tal, achei que ele tinha me olhado diferente, assim, tipo, tu leu? E eu, sim, e discutimos o artigo. Aí eu voltei para casa, a gente tinha visto, estava rolando tem um, ai, eu vou dizer, depois eu digo para a Bia, ela fala para vocês. Ai, lembrei, Operação Enganosa é um documentário do Netflix que tem bastante parte de urogineco, assim. Eles falam sobre algumas é, coisas que deram errado, e aí como que fizeram grupos, enfim. A urogineco está vivendo muito esse momento com relação às telas, né, dos pacientes que dão errado e que têm efeitos adversos das telas e que o processo e tudo mais, vários lugares do mundo está proibido o uso de telas por isso. E aí eu falei para ele do Netflix, né, desse documentário. E aí a gente meio que discutiu. Aí no outro dia eu mandei uma mensagem para ele perguntando como é que estava a paciente que eu tinha operado, porque a gente operava, cada um operava uma paciente, eu, né, junto com ele. E daí ele me ligou. Aí eu falei pro Vinícius, eu me lembro perfeitamente dessa cena, assim, ai, não vou atender, ele deve estar ligando errado, né? Tipo, até parece que ele quer falar comigo. Daí ele, atende? Ah, tá até falando aqui, ó, porque vai ter o congresso. Ele se atende. Daí eu falei, ai, até parece, Vini, ele tá ligando errado, deve ter apertado. E não atendi, fiquei com medo de atender. E aí ele mandou uma mensagem. Como é que ele me chama? Oi, ele é que nem a gente chama de querida, né? Que em Floripa a gente tem mania de chamar as pessoas de querida. Ele, oi, querida, te liguei, queria saber o nome daquele documentário. A paciente está ótima, a paciente que eu tinha operado está ótima. Aí tá, aí se ele me ligou para saber, eu vou ligar de volta. Aí quando eu liguei, eu falei o nome, e aí ele perguntou, tu tem interesse em fazer algum fellow fora? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, porque assim, neste momento, sair daqui, para mim, para quê, sabe? Eu pensava, meu Deus, eu já tenho, né? Já tô, com o meu consultório tá cheio, o que mais, né? E aí eu falei, nossa, doutor Jorge, sinceramente, eu nunca pensei nisso. Ele, olha, então tu pensa, porque a gente tem duas possibilidades. Tu pode ir para Londres ou tu pode ir para Portugal, que são pessoas que, né, que eu confio bastante. Olha, não vem ela com o negócio. Sente! Que são coisas bem, que são dois lugares que eu tenho muito abertura. Daí eu falei, aí eu desliguei o telefone e falei, meu Deus, era uma sexta-feira, eu ia lá na minha mãe. Aí eu falei, meu Deus, eu não conhecia Londres, e Londres sempre foi meu sonho. Aí sempre que eu ia querer, que a gente pensava em ir para Londres, eu olhava tipo Libra, descarta, é muito caro, vamos para outro lugar. Então eu não conhecia. E sempre foi meu sonho. Fendi, deu. E sempre foi meu sonho. Aí cheguei em casa, lá na minha mãe. Aí quando eu desliguei o telefone, falei pro Vinícius, ele, vamos, vai, te joga. Não sabia tempo, não sabia nada. Eu falei, meu Deus, Vinícius, como minhas grávidas, o que eu vou fazer? Ele vai, Luiz, essa oportunidade, não vai aparecer de novo. Aí eu fui para casa da minha mãe, aí que a gente ia comer, uma sexta-feira de inverno, assim. E aí a minha mãe, tipo, na hora que eu falei, não deu muita bola. E meu pai, vai, Luísa, vai. Aí eu sei que eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, uns 10 dias, e logo ia ter o Congresso Mundial da FIGO, que foi no Rio de Janeiro, aqui. E o meu chefe de lá vinha. E aí eu falei, tá, vou dar uma ligada pertinho do congresso. Aí eu liguei para ele, falei, doutor Jorge, eu tô desde aquele dia pensando, não, eu vou aceitar. E aí eu queria ir para Londres e tal, enfim. Aí no dia do congresso, quando o Stélio estava aqui, que escreve Stérgios, mas fala Stélios, eles me ligaram, fizeram FaceTime e me ligaram, começaram a falar comigo. E eu, assim, ó, não era nem, eu não fui para lá nem um pouco fluente em inglês, então eu tava morrendo de medo de como é que ia ser, né? E o Stélios é grego, então ele fala uma coisa bem sotacada, assim. Enfim, aí me programei 6 meses antes de eu ir, fui para Londres. Fiquei nesse hospital lá em Epsom. O Stelios era o chefe de um hospital de um hospital grande lá que tinha um serviço de urogineco. Londres tirando o que vocês já sabem para quem foi e a grandeza que em termos médicos, né? É um lugar que publica muito, é um sistema de saúde público que funciona muito. É bonito de ver, assim, a questão acadêmica, como é que as coisas funcionam, sabe? Claro, com as dificuldades de cada lugar. E aí, então, fiquei 6 meses lá. Foi fantástico em termos de visualização. Primeiro, de ficar fora do que eu fazia, para eu olhar de fora o que era meu. O que eu podia mudar no meu consultório, como é que eu podia mudar as minhas coisas, porque tu fica de fora e tu enxerga de fora.
foi muito legal, obviamente, as discussões e muitas coisas que tinham na Inglaterra, mas que eu não consigo fazer aqui, porque não existe aqui, né? Mas ter essa abertura, discutir casos, eu fui em reunião do Royal College, eu fui, foi fantástico. E para quem tiver essa oportunidade, não só como profissionalmente falando, mas eu acho que de vida, assim, sabe? Foi uma coisa que eu nunca tive vontade de fazer intercâmbio, eu não fiz intercâmbio, a minha irmã fez, eu não fiz, e foi fantástico. Eu acho que a minha vida é um antes e um depois de lá, assim, do jeito de me virar. E foi um pouco de lá que surgiu a vontade de ficar grávida, porque eu tinha um pouco assim, ai meu Deus, como é que eu vou ficar grávida e continuar a minha vida? Como é que eu vou ficar grávida e continuar fazendo as coisas que eu faço? E lá eu percebi que as pessoas incluem os filhos em tudo, né? Era tipo menos 10 graus, 5:30 da manhã eu tava pegando o ônibus para ir para o hospital, porque é assim, a gente vai para fora, a gente faz os perrengues que a gente não faz aqui. Né? Aqui tu bota o carrinho ali embaixo da minha garagem, né? Lá não tinha essa. E aí eu via que eles colocavam muito as crianças dentro, os nenéns dentro da vida, né? Não era o contrário, como a gente estava um pouco acostumado a ver aqui, né? E foi dali que a gente já tinha meio que programado, né? Por causa da minha idade, para não demorar muito, mas acho que foi ali que eu bati o martelo. Então foi uma experiência bem legal. Eu publiquei uma revisão sistemática sobre ninfoplastia, que é a plástica de pequenos lábios, que na verdade, assim, o objetivo de quem fez o convite foi que eu publicasse um trabalho, né? No nome de todo mundo. E para mim foi muito além disso, foi muito legal. E aí, lá mesmo, quando eu estava lá, bem doida, né? Porque daí tu olha as coisas de fora, eu fiz prova para fazer sexualidade. E aí acabei fazendo a prova online, e aí depois entrevista, e aí hoje eu estou fazendo uma pós em sexualidade. Sexualidade é uma especialidade conhecida, reconhecida, né? Tem prova de título. Então, vou terminar no começo do ano que vem e vou fazer prova do título. E a sexualidade está sendo, assim, eu acho que a sexualidade se encaixa em qualquer parte da ginecologia, da obstetrícia, né, dos dois. Mas em São Paulo, assim, eu vejo que tem um apelo bem grande, assim, a questão da homossexualidade, da transexualidade, que não era não que, sim, né, imagina, mas que não era meu ponto-chave, assim, eu queria nas coisas do consultório, assim. E aí agora a gente está começando a ver um pouco mais isso, então a gente não vê dessa forma, né? Até porque para você fazer uma consulta de terapia sexual, você precisa de um ambiente, então foi bem legal ver esse outro lado que eu também não tinha e acho que está contribuindo bastante para todas as coisas que eu faço no consultório. Então é isso. Hoje eu faço consultório só, saí da Unisul, então que era meu outro vínculo de trabalho, saí mesmo grávida agora que eu saí o cara que fez o meu demissionário falou assim: tá, mas tu vai sair grávida, tu pode pegar testado. Eu falei, não, já põe aí, eu quero que minha demissão agora. E aí, enfim, hoje eu faço só consultório, né, de dia a dia. Trabalho, a gente opera normalmente no SOS ou no... A gente acaba operando em vários outros lugares, mas, assim, normalmente no SOS no Bahia Sul. E trabalho na obstetrícia no IRI, na Santa Helena, e no nosso consultório, que é lá na Urogênio, eu e a mãe. E a Fernanda, por enquanto, está sem lugar. Dúvidas? Lu, eu tenho. Vamos Bom, lá. primeiro, né, incrível, como sempre, já te conheço, então eu já sabia um pouquinho É dessa história. paciente. Paciente, fã. É, tu estava em casa. Então, mas queria só que tu desse uma orientada, assim, no tempo, quando que tu se formou, as Ah, datas, do os anos, tempo. né? E Eu outra coisa que eu passei. queria saber, tu falou que não pretendia ir para outro lugar, né? Principalmente Porto Alegre e tal. E queria saber como foi essa experiência de morar num lugar diferente, mesmo, tipo, não sendo um lugar que tu queria muito morar inicialmente, sabe? Perfeito, ótimo, uma pergunta bem interessante. Bom, eu passei no vestibular no terceirão. Eu quase não entrei porque eu pensei em fazer federal de novo, assim, tentar federal de novo. Na época não era essa loucura aí que tá hoje de cotas e tudo mais. E aí eu passei então de 17 para 18, me formei, passei numa residência no primeiro ano e fiz R4 no primeiro ano. Então, fiz tudo, né? Terminei novinho, tenho 11 anos de formada já, né? Tenho 35, então me formei aí, né? Cedo. E é, acho que, até para ver uma visão diferente, assim, como uma questão de amadurecimento, né? Eu sempre fui muito CDF, sim, sempre fui estudar e tudo mais, mas lá em casa a Fernanda era totalmente diferente. Então, a Fernanda passou no quarto vestibular, no quarto ano, né? A Fernanda tem 24 agora. Opa, 25, tem 35, ela tem 25. E eu acho que é uma questão de maturidade, assim, às vezes a gente acha que a gente bota muito a idade, sabe? Eu colocava.
Meu Deus, imagina se não for tudo assim, eu vou me formar com 30. E eu achava aquilo, assim, um absurdo, sabe? E hoje eu acho que isso tá... eu acho que a gente amadurece tanto o desejo, quanto até é mais fácil de escolher aquilo que tu quer fazer para sempre, sabe? Assim como subespecialidade. Tem muita gente que na minha faculdade, assim, na minha sala de faculdade, tem muita gente que não fez residência e tem muita gente que fez residência bem depois. Primeiro porque precisava pagar fiéis e tudo mais, aquelas coisas nada toda. Mas, assim, eu vejo que, às vezes, a maturidade também é um benefício, assim, também é um benefício na hora de escolher as coisas, né? Eu acho que tem que ser muito segura de si, assim, para fazer tudo muito de cara. Porque, às vezes... E outra coisa que acontece, às vezes, é que, assim, não é tão difícil de a gente ganhar dinheiro, né? A gente vai, trabalha aqui, trabalha ali no posto de saúde, faz plantão, a gente começa a ganhar dinheiro, a gente vai se perdendo no nosso desejo. E eu tinha um pouco de medo disso, de eu sair da residência, de GO, e daí começar a trabalhar. As coisas iam acontecer, sabe? Eu tinha tudo meio pronto, consultório e tudo mais, mas será que era aquilo ali que eu queria? Então, assim, às vezes eu tinha medo das coisas não acontecerem naquela ordem que eu tinha programado, porque se eu voltasse para cá, eu ia me estabilizar e talvez eu não quisesse fazer, né? E eu vejo que tem muito isso. Muita gente termina um R3 e às vezes vai para uma cidade que comporta um R4, que às vezes vai para uma cidade menor, talvez tu fazer um R4 seja, não é que seja um desperdício, nunca é, mas assim, tu não vai poder usufruir talvez daquilo ali, sabe? Porque vai fazer urogineco numa cidade interior? Não, tu não vai conseguir, né? Talvez fazer por uma questão de hospital, por uma questão de material e até de auxiliar, tu tem que ter alguém para te auxiliar na cirurgia. Então, eu acho que naquela época eu era muito mais vidrada em idade do que eu pensaria hoje se eu fosse orientar, tipo, que nem eu falo para minha irmã, sabe? Que eu acho que tudo tem seu tempo. A minha experiência de morar, bom, eu morei fora porque eu morei em Tubarão, né? Aqui perto, mas eu já tava, eu tava até falando pra Fernanda esses dias, que eu me lembro que no segundo dia que eu tinha chego no meu apartamento, um cano começou a jorrar água. Eu falei, o que que eu faço agora? Tipo, sabe? E aí eu fui lá na loja e falei, olha, o cano que sai a minha máquina de lavar, que eu não tenho máquina de lavar. Daí, não, só comprar essa pecinha e rosquear, e a minha casa imunda. Né? E na época minha mãe dava aula, então eu via minha mãe toda semana, mas eu vinha todo dia, todo final de semana para cá, principalmente antes de a gente ter internato, né? Eu vinha todo final de semana para cá, na época eu namorava e tudo mais. Então, assim, eu acabava que talvez se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria aproveitado um pouco mais a faculdade, assim. Primeiro que eu era meio nerd, segundo que eu namorava com um menino que era daqui, daí eu não aproveitava direito, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa que de tudo que aconteceu, se eu tivesse que voltar, eu teria aproveitado um pouco mais a faculdade. Eu me arrependo de não ter ido intermédica, não fui nada disso, porque não é muito a minha vibe, mas eu digo assim, até de ter ficado mais lá. Então, Tubarão, assim, foi uma coisa meio assim, eu morava longe, mas não morava, porque eu estava sempre aqui. Aí em Porto Alegre é um pouco mais restrito, né, por causa da distância, mas apesar de todos os meus preconceitos, que hoje eu já não tenho mais, eu fiz grandes amigas, assim, a gente tinha um grupo muito legal. A minha mãe ficou doente no meu R1, né, minha mãe teve um câncer de mama quando eu estava no R1, e foi bem na... Coisas da vida, foi bem na época da greve dos residentes, teve uma greve dos residentes geral naquela época no meu R1, foi uma greve gigante no Brasil inteiro para melhorar a bolsa melhorou desde lá, melhorou. A bolsa ficou melhor, assim, como se pagava alguma coisa nessa época, quando a gente fez a greve durou 45 dias. E aí os meus amigos assumiram os meus plantões, e tipo, Luísa vai para lá, e os meus chefes foram sensacionais. Quando a minha mãe fez a primeira químio, tudo, eles me liberaram. Então foi muito, assim, talvez eu não teria sido assim em São Paulo, sabe? Então, assim, por isso que eu digo que voltando atrás, eu tinha que ir para Porto Alegre mesmo, né? Tanto das coisas que aconteceram profissionalmente, quanto das coisas que aconteceram, tipo, na minha vida pessoal, né? E morar fora é uma experiência, eu acho que ela é enriquecedora em todos os sentidos, e te digo até mais. Eu acho que até é bom para estudar, sabe? Porque não tem a tua família, não tem a tua casa, não tem, né? Sempre tem alguém de plantão, então tu não tem aquele grupo da residência, vamos sair, não, porque um tá de plantão aqui, o outro tá de plantão amanhã, o outro tava de plantão ontem, então tu não tem o outro tá indo para casa no final de semana, então é uma vida um pouco mais restrita, assim, né? E eu tive muita sorte, porque eu fiquei eu consegui pegar o apartamento de uma menina que estava saindo, que hoje é minha grande amiga, que fez reprodução humana, hoje está em São Paulo, trabalha na Huntington, quer dizer, agora inaugurou a clínica dela, a Hope, e aí a Mel, na época, vendeu as coisas do apartamento dela, tipo, por um preço assim, e eu cheguei já com o apartamento pronto, ela me apresentou tudo, me explicou tudo do hospital, e tem aquela adaptação, né, gente, do sistema do hospital, meu Deus, na Unifesp era pior, mas lá no Conceição, um hospital muito grande, só para vocês terem uma noção, são 5 contratados por plantão.
só na obstetrícia, fora o da gineco, que fica lá fora, né? O contratado. Então, nós éramos em mais 3 residentes dando plantão, então era muito movimento, sabe? Então, acaba que todo mundo se ajudava, assim. Foi uma experiência muito massa, talvez com uma maturidade um pouco menor do que a maturidade que eu fui para São Paulo. E que eu falei para vocês, assim, eu acho que São Paulo te dá tudo e mais um pouco. Porto Alegre já te dá, porque Porto Alegre tem bastante encontro, tem bastante congressinho, encontrinho no sábado de manhã, tem bastante coisa, mas São Paulo tem todo dia, se tu quiser. Então, em São Paulo, eu acabei, no meu R4, principalmente, aproveitando muito isso, assim, a questão de final de semana, encontro, final de semana, a gente... Não é teu pai, Fendi? Amor? Só vai cheio, chama ela. Só um pouquinho, chama ela. Acho que ela não quer falar contigo, não, nem se mexeu. E aí, então, eu acho que São Paulo, eu estava com também outra maturidade, talvez, de assim, agora eu vou entrar no mercado de trabalho, e aí eu pensava mais nisso, assim, mais nesse foco de eu ter que aprender, de eu ter que... Sabe assim, quando tu pensa que tu tem que sugar tudo que o lugar te dá, assim? Então eu tinha essa impressão assim, eu não sei quando que eu vou voltar. Minha mãe já estava pressionando um pouco para eu voltar. Falei assim, não sei quando que eu vou voltar, eu preciso aproveitar tudo que São Paulo tem para me dar. E aí era isso, assim, a gente aproveitava, eu aproveitava muito a questão acadêmica, que eu acho que na residência de geral, não dava nem, assim, não conseguia, não tinha nem, não conseguia nem ficar acordada para isso, porque quando tu não tava de plantão, não dava no hospital, tu tava morrendo em casa. Então essa experiência de morar fora, para quem nunca morou, é uma experiência muito engrandecedora em todos os sentidos, sabe? De tu estar fora da tua zona de conforto, de tu, às vezes, por exemplo, eu não tinha máquina de lavar, em Porto Alegre eu tinha, mas em Tubarão, eu tinha que trazer aquele monte de roupa para lavar. Então, aquelas coisas assim, caceta. Aquelas coisas assim que tu não espera, que a gente sai da casa da mãe, ainda mais eu nova, que tu não espera. Então, eu acho que essa experiência de morar fora, seja o lugar que for, eu acho que eu trago experiências dos 4 lugares que eu morei, sabe? Quando eu morei em Porto Alegre, quando eu morei em Tubarão, quando eu morei em Porto Alegre, quando eu morei em São Paulo, quando eu morei em Londres, e cada uma com uma maturidade, com uma experiência e com uma visão diferente, né? Em Londres eu fui com meu marido, então eu já tinha uma visão, a gente morou numa casa de família, né? Que a gente nunca imaginou que a gente ia morar, porque eu fui para lá para alugar um apartamento e não consegui, porque eu tinha que ter um ganho em Libra que eu não tinha, né? Eu fui profissionalmente estável, com dinheiro guardado, então eu fazia o que eu queria, porque eu pagava minhas coisas, que eu não tinha isso nos outros lugares, né? Então tu aprende, assim, eu me lembro que eu, tipo assim, eu ligava para meu pai para perguntar se eu podia comprar uma cafeteira, sabe? Porque o dinheiro era dele, né? Meu pai pagava meu flat em São Paulo, na época, entende? Então, assim, aí depois aí quando eu fui fazer o mestrado, eu disse para ele que ele não precisava mais pagar meu flat, mas que talvez ele tivesse que me dar um dinheiro. Então, assim, a evolução que tu vai tendo, e tu vai aprendendo também a administrar o teu dinheiro, a administrar teu tempo, a trocar. Putz, eu vou pegar esse plantão aqui, que é plantão de Réveillon, porque lá em São Paulo eles pagam dobrado. Plantão de Réveillon e de Natal que paga dobrado, porque daí eu vou fazer aquilo. Então, daí tu começa, né? Eu me lembro que no final do meu R2 a gente foi para Itália, foi no Congresso Mundial na Itália, de gineco, obviamente que meu pai não pagando. E aí eu comprei minha primeira bolsa de marca com meu dinheiro. Meu dinheiro da bolsa de residência, que o meu pai pagava todo o resto e eu fingi que economizei o dinheiro. Tipo, não fazia muito sentido, sabe? Mas, assim, a gente vai aprendendo a ter essa maturidade, assim. Eu acho que isso também é importante, por 2 motivos. Para tu valorizar o teu trabalho, né? Hoje em dia, valorizar o teu trabalho. E para tu aprender, né? Aonde que tu vai gastar e o que tu vai investir. E que, às vezes, assim, eu vou no encontro da Higgs, né, que é a sociedade do Rio Grande do Sul de ginecologia e obstetrícia, e vou deixar de fazer uma outra coisa, mas eu vou pagar essa entrada aqui, entende? Então tu começa, porque daí tua cabeça vai virando uma cabeça profissional, assim. E na faculdade, às vezes, a gente não consegue fazer isso, sabe? A gente não consegue pensar dessa forma. Eu confesso para vocês que a minha chave virou na faculdade, assim, de que agora eu ia deixar de ser apenas uma acadêmica. Então, assim, no final, eu falo muito isso para a Fernanda, assim, a Fernanda ainda, nesse sentido, ainda não desabrochou muito, assim, mas eu falo assim, do jeito que tu vai te vestir, do jeito que tu vai te portar, do jeito que tu vai te colocar na frente dos teus professores, porque parece uma coisa idiota, né? Assim, ai, como se eu tivesse que... Hoje a gente vive muito isso, né? Geração mimimi, assim, a gente tem que respeitar, mas, assim, aquilo te traz uma credibilidade. Então, muito da credibilidade que tu traz depois, principalmente se tu quer voltar para o lugar, depende de como também tu deixou, né? Então, depende de como é que foi com os teus chefes, como é que foi com
com os teus orientadores, como é que foi aquilo ali que tu fez, que tu deixou para trás, né? Isso vale para qualquer lugar, vale para quando eu fui para Porto Alegre. Há umas 2 semanas atrás eu tive um caso bem punk, assim, de uma paciente minha aqui, Covid, TEP, pai tinha morrido de Covid, um diabo, pré-eclâmpsia grave. Acabei ligando para 2 chefes minhas de Porto Alegre, então assim, tu tem a porta aberta, né? Sabendo assim, porra, tu deixou uma coisa boa, né? Acho que isso é bem importante. A gente não consegue fazer medicina sozinho, né? Infelizmente, a medicina é um mercado muito competitivo. A sociedade ela é de mentira, porque na verdade nós somos talvez a profissão da área da saúde que mais puxa o tapete do outro, né? Então é muito difícil de fazer, principalmente em cidade menor, é muito difícil de você fazer uma especialidade bem feita, mas a gente não consegue fazer sozinha, né? Não tem como, tu não opera sozinha, tu não faz plantão sozinha, tu tem que dividir caso. Então, eu acho que morar fora te dá também um pouco dessa maturidade, sabe? Acho que é bem importante. Acho que é isso. Obrigada, Lu. Vou deixar alguém mais aí fazer pergunta. Mais alguém? Eu não tô falando sozinha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu tenho pergunta. Vamos. Quem é? Boa noite, eu sou a Mariana. Oi. Muito prazer. Prazer, querida. Como é que eu te achei? Tá, eu tenho 2 perguntas. Quando lá no início você citou que lá na cardiologia, tu queria cardiologia e tal, e daí teve aquele encontro com o dissabor da cardiologia, e tu deu um conselho que a maioria das pessoas tem que conhecer os dissabores daquilo que quer atuar no futuro. Então eu quero te perguntar quais são os dissabores da ginecologia e obstetrícia? Boa. Gostei dessa pergunta. Então, vamos lá. Eu acho que a coisa número 1 da obstetrícia, principalmente da obstetrícia, a gente está acostumado com um ambiente muito bonito. Então, a gente sempre pensa assim, a gente está grávida, a minha paciente está grávida, ela vai ter um filho, ela vai ver o momento mais bonito da vida dela. Então, as adversidades da obstetrícia, fico até arrepiando, as adversidades da obstetrícia são muito pesadas, porque você está diante de uma expectativa da família, né? Da expectativa do pai, da expectativa da mãe, da expectativa dos avós, enfim. E então, assim, eu tive faz uns 4 anos um bebê que morreu com 38 semanas, chegou na maternidade e eu não achei o batimento. Pré-natal de baixo risco, nada. Eu não consegui, primeiro que eu não conseguia nem pegar o bisturi na mão, de tanto que eu tremia. Eu já era um paciente de consultório particular, mas... E aquilo me destruiu, assim, eu fiquei sério, até hoje eu não sou muito assim, eu tenho medo do final de gestação por causa disso, sabe? Então, assim, esse dissabor é um dissabor bem horrível, assim, da obstetrícia, eu acho que é bem pesado, porque a gente não aprende a lidar com o não. Mesmo que a gente aprenda a lidar muito com o aborto é muito no início da gestação, apesar das expectativas, apesar de ser duro, apesar de ser difícil, não teve toda uma construção da gestação, da barriga, do chá, do quarto, né? Então, eu acho que esse é um sabor bem importante da obstetrícia. A obstetrícia também tem patologias graves, né? Eclâmpsia, agora Covid, tromboembolismo pulmonar, né? Que também acabam sendo casos graves, mas graças a Deus com porcentagens muito baixas, né? A gente vê muito pouco quando a gente faz consultório, diferente de quando a gente está no hospital geral, a residência, no hospital grande, plantão, né? A gente vai acabar vendo mais. A ginecologia, toda a questão ginecológica, quando a gente fala de oncologia, é sempre mais pesado, principalmente em paciente jovem, é muito pesado, né? E eu me lembro muito quando a gente passava na onco, né, na residência de gineco geral, assim, a onco sempre foi muito pesada, porque alguns tumores ginecológicos são muito graves, como, por exemplo, tumores ovarianos, e eu lembro, assim, de ver paciente de 24, eu tive uma paciente que teve de 24 anos, assim, que teve um tumor de colo de útero, que é um glacicel, que é bem agressivo, e tipo assim, tu vê a paciente assim, né, na tua frente, se acabando, e tu não pode fazer nada. Então, eu acho que a oncologia, eu admiro muito quem trabalha com oncologia, assim, porque tu tem que ter um jogo de cintura bem complicado. Então, eu acho que... E aí, as patologias que a gente precisa... Hoje em dia, não é obstetrícia ou ginecologia. Tudo que a gente precisa de mudança do estilo de vida, que a gente depende da paciente, é difícil, né? Então, mudar estilo de vida em quem tem um estilo de vida ruim e não tá afim. Então, assim, SOP, né? Síndrome do ovário policístico, desculpa que eu falei, né? Paciente que tem obesidade, não consegue ovular direito, quer engravidar. Então, essas... Não é que é um dissabor, mas, assim, é sempre um desafio.
Porque, na verdade, depende muito pouco de ti e depende muito da paciente, às vezes de vários outros profissionais, né, envolvidos, assim. Então, eu acho que esse, para mim, hoje, assim, se eu tivesse que te dizer, são as maiores dificuldades que a gente enfrenta dentro da subespecialidade. O que vai acontecendo é que quanto mais tu vai vivendo, mais tu vai aprendendo a lidar com isso, e até às vezes mais tu vai aprendendo a passar a responsabilidade para o paciente. Porque no começo tem muita dificuldade, tu quer resolver. Tipo assim, ela veio até mim, eu tenho que resolver o problema dela, como se o problema fosse seu. E na verdade, o problema, hoje eu tenho plena noção que o problema não é meu, né? Eu só sou uma ferramenta para ajudar. E aí tu acaba fazendo uma equipe multidisciplinar para quem tu pode encaminhar, aquilo que tu pode fazer, e daí tu acaba tendo mais sucesso por causa disso. Então tu diz para a paciente que ela tem que fazer academia, diz para a paciente que ela tem que ir nutricionista, aí tu já sabe, tu vê o perfil da paciente, já sabe até para quem que tu pode encaminhar, porque essa é mais assim, essa é mais assado. Então, com o tempo, tu vai fazendo isso, mas no começo era muito difícil, né? Outra coisa que é difícil, que muito boa tua pergunta, moda, tudo que é modismo. Agora a moda é não usar mais anticoncepcional porque diminui a libido. Daí, assim, a paciente chega no consultório e fala que ela quer o quê? DIU de cobre. Aí tu conversa com ela, ela menstrua 10 dias, ela menstrua 7 dias, mas ela quer colocar um DIU de cobre. E daí ela vai menstruar 15, e daí ela vai fazer sangramento, vai fazer anemia. Mas assim, tá na moda botar DIU de cobre, porque agora a moda é essa, né? A moda por causa da testosterona. Então, lidar com a moda que vem da rede social é bem complicada também, tá? Eu acho que hoje, porque eu não tinha isso na minha residência, né? Eu não tinha um WhatsApp na minha GO. Começou a ter o WhatsApp no final do meu R4. Então, a gente não lidava com isso, né? A gente não tinha essa questão da rede social tão pesada, apesar de já ter o acesso do Google, apesar de já ter essas coisas. E hoje eu acho que isso é um grande problema. É bom, a gente tem Instagram da clínica, sou eu que mexo no Instagram da clínica, né? Minha mãe nem sabe nem a senha. E, então, assim, sou eu que mexo nisso, mas assim, tu tenta passar informação de qualidade, mas o carinho ali do lado tá passando uma informação de merda, né? Então, tu lidar com isso também é difícil, vocês vão pegar a gente vai pegar cada vez mais, vocês vão pegar mais do que eu, né? E a gente tá meio numa coisa sem regras, assim, né? Num momento sem regras, apesar de existir mais ou menos uma conduta, o cara que, a blogueira fala que ela botou um DIU que é lindo e maravilhoso, 90 pessoas querem colocar e chega no consultório e diz, eu quero colocar esse DIU, né? E aí, se tu quiser, tu pode dizer, tá bom, sem nem interrogar o porquê, como é que é o ciclo menstrual, o que que ela quer. Então, eu acho que lidar com a rede social também é difícil, tá? Porque a rede social, eu sempre brinco, quem tem seguidor, nem sempre, a pessoa que tem o maior número de seguidores, nem sempre, quase nunca é a pessoa mais competente, né? Então, vira uma moda. Eu fui na fulana. Daí tu fala, tá bom. A pessoa odeia a consulta, né? Tem muito disso. Então, às vezes, a pessoa faz até uma expectativa. E, no fundo, tu tem que suprir um pouco dessa expectativa, até quando é contigo, quando é ao contrário. Doutora, eu te conheci no Instagram, nossa, adoro o teu Instagram. E tu fala, meu Deus, ela tá botando uma expectativa em cima da minha consulta gigantesca, né? Então, a gente também tá lidando com isso hoje em dia cada vez mais. Então, eu acho que isso também pode ser uma parte boa, porque você pode, queira que não, se promover por ali, né? Ou passar uma informação de qualidade à pessoa que está te assistindo, confia naquilo que tu estás falando, ou admira aquilo que tu estás falando, mas ao mesmo tempo pode dar um tiro no teu pé, né? E tu vai lidar com uma pessoa que não é da área e que vai dizer A ou vai dizer B e vai virar uma moda, entendeu? Então, acho que isso também é uma coisa bem complicada, que não é só da ginecologia, né? É um pouco geral, acho que imagina, plástica, enfim, outras especialidades que tem essa coisa, mas eu acho que isso também é um sabor, sabe? Assim, talvez até mais do que um sabor, assim, eu gosto muito de fazer meu Instagram, eu faço o Instagram com todo amor e carinho, mas se vocês entrarem, vocês vão ver que as coisas menos curtidas são as coisas mais importantes. Quando eu escrevo uma coisa sobre um tema que tem começo, meio, o que que é, como é que trata, não como é que trata dando receita, mas eu digo assim, o que que é aquele tema, tu vai olhar, tem 50 curtidas. Se eu botar uma foto de um bebê nascendo, 2.000, né? Então, assim, as pessoas gostam disso, né? E elas não gostam de informação. Ontem eu botei um sobre DIU. Daí, escrevi que o DIU pode ovular, escrevi no post. Botei na caixinha de pergunta e teve 1 zilhão de perguntas que estavam respondidas no post. Porque as pessoas não têm preguiça de ler aquilo que tem informação. Elas querem o bonito, né? Então, lidar com isso vai ser eu acho que vai ser cada vez mais difícil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando tu supra aquela expectativa, ou quando a pessoa... Hoje eu atendi uma paciente que foi em vários médicos, e a minha última paciente do dia. E aí, foi uma amiga minha que indicou. E aí, uma conhecida minha.
que é minha paciente também, a não minha amiga. E aí ela me mandou o áudio, depois que ela saiu da menina que mandou o áudio para ela, falando que tinha adorado a consulta e tudo mais. Quando ela começou falando que ela era de São Paulo, ela tinha ido ela era paciente do Baracá lá, que é o chefe da USP, que é um cara super famoso. Eu falei, meu Deus. Aí, enfim, né, tu já fica pensando assim, tu fala, então assim, tu tem que suprir uma expectativa, mas eu, sabe? Né, conversei com ela e tudo mais, então assim, também é legal o contrário, né? Pô, que massa, cara, ela foi nesse cara que é o topíssimo, e aí depois ela tinha ido em 3 ou 4 ginecos aqui, não tinha gostado, e saiu da consulta, e logo que saiu já mandou um áudio pra amiga dizendo que obrigada pela indicação. Então também tem essa parte boa, que daí é um sabor, entendeu? Então, nesse mesmo lugar que tu encontra vários de sabores, tu encontra muitos sabores. A minha experiência com gravidez está sendo fantástica. Eu ganho presente todo dia, todos os dias. Eu tenho um enxoval, entendeu? Todos os dias, né, de paciente. Cara, isso assim, a parte mais sincera de que vale a pena, sabe? Não porque eu ganhei um presente, mas olha só, a paciente foi lá no meu consultório. No dia que eu anunciei que eu estava grávida, foi numa sexta, no sábado, na segunda-feira, eu tinha umas 10 cestas de café da manhã no meu consultório, de paciente, de amigo, enfim, mas de paciente mesmo, sabe? E tu pensa assim, cara, eu fiz parte da história do paciente, às vezes paciente que já teve filho, paciente que está grávida e tudo mais. Então, eu acho que isso é um super sabor, que não é só da gineco, né? Óbvio que não, mas que daí tu pensa assim, caramba, eu fiz a minha parte, a pessoa tá feliz, me admira, sabe, assim, quer retribuir, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, mas que eles andam muito lado a lado, pode ser perigoso, sabe? Eu acho que é um sabor. Muito obrigada. E a segunda pergunta é o seguinte, é mais uma pergunta pessoal. Você, muito jovem, fez tudo como você, né, deixou bem claro. Eu já sou um pouco mais velha que ti, e eu tenho muita intenção de fazer um R4, mas eu não sei em que momento fazer esse R4. Logo em seguida do meu R3, ou eu espero, atuo? O que você me diria, assim, de ônus e bônus de fazer um R4 mais tarde, e não logo em seguida? O que eu acho? Daí eu vou te dizer por uma experiência que eu acho, não por uma experiência pessoal, porque não foi o que aconteceu comigo, mas eu acho que quando a gente entra no mercado de trabalho, voltar para ser residente é muito difícil, entendeu? Quando tu começa a atuar, daí assim, não é porque tu ganha dinheiro, é porque daí tu vai construindo a pessoa que tu quer ser, né? Assim, tu vai construindo a tua identidade como médico. Só que quando tu volta para ser residente, então tu vai ter um chefe, tu não vai mais ser, tu vai ter que voltar a ser como se fosse aluno. E eu acho que essa volta é difícil depois que tu já tá num patamar de trabalho. E a questão financeira também pode pesar, porque aí tu vai ter que te dedicar ao teu R4, tu vai ganhar uma bolsa ridícula, e aí tu tem as tuas coisas, né, para fazer. O que eu acho que pode ser, tu pode ter que pensar, quando a gente por ser mulher, mais velha, questão de gravidez, a questão de família e tudo mais, às vezes isso pesa. Eu tive algumas amigas que saíram da residência, tipo, tiveram filho, e aí depois foram fazer um R4 porque tinham talvez também uma coisa por trás, assim, o marido já estava trabalhando e tudo mais. Então, o que eu acho que tem que pensar é assim, o que eu pensaria, né? Eu já sei que eu quero de R4, é isso que eu queria fazer, é muito isso que eu quero fazer. O lugar onde eu vou comporta esse R4, ou assim, eu queria fazer para eu ter um título de R4, mas talvez o lugar não seja, não é que não comporte, mas talvez seja too much pro lugar, né? Assim, eu vou e não vou usar tanto isso, e como é que tá a tua estrutura de vida? Né? Se tu pensa em ter filho, não pensa em ter filho, hoje em dia eu me lembro quando eu fui para São Paulo, para Porto Alegre, 90% das médicas congelavam óvulo, que a gente não vê tanto aqui, apesar de a gente reivindicar bastante, mas assim, como é que tá essa expectativa, né? Então, eu acho que é mais fácil sair do ambiente que tu estás estudando e continuar estudando para tu passar, eu acho que é mais fácil. Quando tens que dar um passo para trás, trabalhei, montei meu consultório, estou trabalhando, agora eu tenho que estudar, experiência pessoal, tem que estudar para fazer prova do título de sexualidade, é muito mais difícil. Não tenho tempo, tenho que trabalhar, né? Entendeu? Então, eu acho mais difícil, mas super apoio, entendeu? Assim, acho que se tu quiser fazer e a tua vida tiver que ser dessa forma, porque tu precisa que seja dessa forma, vida que segue, faz do jeito que tu, se é teu sonho, vai desse jeito. Mas se eu tivesse, assim, que te dizer o que eu acho melhor, sai e já faz, né? Vendo onde tu vai trabalhar, vendo, né, tentando ver se o ambiente comporta. Tem muita gente que faz R4, às vezes volta para cidade muito pequena. E daí talvez é mais fácil tu fazer uma pós online, sabe, um curso, talvez não precise daquilo tudo, entendeu? Dependendo de onde que for, entende? Mas eu acho que eu faria na sequência.
Muitíssimo obrigado mesmo. Imagina. Bom, vou passar rápido que eu já falei demais. Sobre especialidade, então a urogineco, na verdade, ela era para ser uma subespecialidade, apesar de não ser reconhecida como tal, mas que trabalha principalmente as disfunções do assoalho pélvico, né? E a relação, então, que existe com o reto, a relação que existe com a bexiga, a relação que existe com toda a pelve. O médico que é urogineco, o urogineco fez ginecologia, né? A gente tem alguma coisa da urologia que também trata algumas patologias da urogineco, não todas. E que nem eu falei no começo, né? É uma subespecialidade ainda que já teve título, né? Eu tenho chefes que têm título de urogineco quando teve no passado. Hoje em dia não tem. Acho que vai se encaminhar para tal, mas não acho que isso vai ser rápido. E por isso eu acho que talvez a gente ainda não tenha um super reconhecimento, né? Como subespecialidade, como eu vou encaminhar para a pessoa, que nem a gente vai encaminhar a pessoa para fazer fertilização, porque eu não faço a fertilização no meu consultório, até porque exige toda uma parafernália, né? As residências de gineco geral não dão o conhecimento que a residência de urogineco ali te dá, em termos de patologias uroginecológicas, né? Tipo, quem faz gineco geral não sabe tratar algumas, nem operar, porque na residência de gineco algumas cirurgias não são feitas, e nem tratar clinicamente algumas patologias que a gente nem nunca vê na residência de ginecologia geral, tá? O que a gente tem na urogineco? Uma soma de clínica e cirurgia, então é uma especialidade muito mista nesse sentido, e tudo que deixar de ser só clínico acaba tendo uma remuneração mais interessante, né? Então, a gente estava falando de obstetrícia, então, que obstetrícia tem? Porque a disponibilidade de você fazer um parto, você cobra para você sair da sua casa, para você ficar disponível para fazer o parto, né? E aqui a gente tem a questão cirúrgica, e também de alguns exames que a gente pode fazer, e aí isso pode ser um plus a mais financeiramente. Então, tem estudo urodinâmico, até coloquei uma foto para vocês, tem a cistoscopia que eu falei antes, então isso pode ser um a mais, né? O que eu vejo de dificuldade hoje, a questão aqui, onde a gente está, a questão de encaminhamento, né? Eu acho que as pessoas querem muito tratar e tratam mal patologias que elas não sabem tratar bem, porque elas não querem encaminhar para não perder o paciente. Qual é a falha ao contrário? Pô, eu vou encaminhar para a Luísa, ela faz gineco geral, ela não vai me trazer a paciente de volta. Sempre que eu recebo uma paciente de alguém, eu sempre devolvo a paciente, escrevo uma cartinha e devolvo a paciente. Mas às vezes a paciente não quer ser devolvida. Ai, não, doutora, já que tu faz urogineco e que a gente está tratando aqui a minha bexiga, eu já vou fazer o preventivo e os exames, entendeu? Daí a paciente saiu do médico que te encaminhou. Então, assim, eu entendo também esse fluxo, né, de dificuldade, às vezes, de retorno, porque às vezes a paciente acaba tendo empatia por ti. Mas, enfim, eu acho que ainda existe um problema de remuneração que pode ser, desculpa, de reconhecimento, sim, e de encaminhamento, principalmente na minha própria especialidade, né? Da gineco para urogineco, e não ao contrário. Aqui em Floripa, os uros, poucos uros fazem, então não tem muita rixa de uro com gineco, sabe? Porque o urologista trata incontinência urinária, ele faz sling. Só que ele não corrige bexiga caída, ele não corrige útero caído. Então, assim, normalmente as patologias ginecológicas estão muito associadas com as patologias uroginecológicas. Então, assim, na verdade, o uro acaba sendo um amigo, né? Dentro das cirurgias, e não um inimigo, como às vezes é em alguns lugares, né? Tipo uma disputa, né? Dúvidas? Podemos passar até para não se alongar muito depois, caso alguém tenha alguma dúvida, me passa, eu te falo, enfim, né? Vou fazer uma coisa bem resumida para a gente não se perder aqui, mas só para vocês verem a diferença, até para vocês começarem a ver isso quando vocês passarem na faculdade, assim, se isso vai ser uma coisa comum, né? Mas então aqui, uma mulher, 52 anos, 2 filhos de parto normal, né? Já está na menopausa, porque já teve faz 3 anos a DUM, e a queixa principal, então, o que aparece muito no consultório? Ai, doutora, eu tô perdendo xixi faz uns 4 anos. Nunca é assim desde ontem, tá? É sempre com uma longa data. Tô perdendo xixi faz uns 4 anos, normalmente quando eu tosso, quando eu espirro, quando eu vou pegar meu filho no colo, quando eu vou correr, né? E aí, às vezes, elas param aí, né? Falam só isso e falam, não dá certo, eu não aguento mais. E aí, às vezes, a gente tem que ir um pouquinho além, porque a gente sabe que dentro a incontinência urinária ela tem algumas vertentes.
Então, muitas vezes a paciente tem um esforço, ela perde quando ela faz um esforço, tosse, espirra, perde. A gente fala de tosse, espirro, reflexo de vômito, porque são pressões muito altas, né? A gente faz muito esforço para fazer isso. E aí tem paciente que perde no pequeno esforço, tipo, eu levanto da cadeira e perco, eu vou pegar meu filho no colo e perco, eu vou rir um pouquinho e perco. Então, os esforços podem ir sendo cada vez menores, né? E quanto menor o esforço, obviamente, mais grave é a incontinência urinária em termos de gravidade mesmo da perda. E tem uma outra incontinência urinária, que é a incontinência urinária de urgência, que é a paciente que não consegue chegar no banheiro quando ela está apurada. Então, ela fala assim, aí eu sempre pergunto assim, e me conta uma coisa, quando tu tá assistindo o último capítulo da novela, tu consegue segurar o xixi até a hora do intervalo ou tu tem que sair correndo? Ela fala, nossa, não, nem a pau. Se eu segurar o xixi e tiver que ir no banheiro, eu perco no caminho. Então, essa incontinência que a gente não consegue chegar, mas não teve um esforço, é a incontinência que a gente chama de incontinência urinária de urgência, ou urgência miccional, que pode ser acompanhada de incontinência. Eu posso ter só desejo de fazer xixi, e eu posso ter o desejo e junto com ele eu perder, né? Então, a gente chama de urge incontinência. Então, a urge incontinência, ela tem uma associação com a rapidez. Eu tenho que sair correndo. Se eu não sair correndo, no meio do caminho, eu faço xixi na calça. Ou acordo à noite para fazer xixi, porque tu não acorda à noite porque tu faz um esforço. Tu acorda à noite porque a tua bexiga está contraindo fora do horário que ela tem que contrair. Então, a incontinência de urgência está muito associada à contração involuntária do detrusor, que é o músculo da bexiga. E a incontinência de esforço e a incontinência de urgência são duas patologias distintas com tratamentos distintos, que a gente nunca aprende na gineco, que é assim, entendeu? E daí a gente começa a fazer um monte de besteira, começa a tratar a incontinência de esforço como se fosse de urgência e vice-versa, que é pior, porque faz uma cirurgia na paciente que não vai melhorar. E aí vocês pensem assim, se eu indicar uma cirurgia de sling, que é uma tela que eu coloco abaixo da uretra, eu abraço a uretra com a tela, uma paciente que tem urgência, eu coloco um corpo estranho, o que vocês acham que o organismo dela vai fazer? Contrair mais ainda esse músculo, ou seja, eu vou piorar a urgência dela quando eu faço um tratamento cirúrgico para a questão da incontinência de esforço. Então, diferenciar o tipo de incontinência urinária é fundamental para o tratamento. Inclusive, quando a gente vai operar uma paciente com incontinência mista, que é essa minha paciente aqui, eu vou dizer para ela assim, olha, depois da cirurgia, é bem comum que piore a incontinência urinária porque tu tá de urgência, porque tu tá com corpo estranho. E muitas vezes a gente já faz tratamento para incontinência de urgência, que é medicamentoso, associado. E depois que o organismo se equalizou ali com a tela, a gente vai tentando diminuir a dose da medicação, tá? Então, qual é o problema da incontinência urinária, né? Eu sempre bato nessa tecla, qualidade de vida, né? Quem é que quer ficar perdendo xixi? Ninguém. Então, a qualidade, a urogineco está crescendo muito porque a gente está vivendo mais, e, consequentemente, a gente está tendo, as pacientes são mais menopausadas, as pacientes, a gente vem aí de um passado de partos difíceis, partos de bebês grandes, né, dessa questão obstétrica difícil também. Então, hoje a gente tem muita incontinência urinária, se estima que perto de 60% das mulheres na menopausa terão algum grau de incontinência, tá? Aí eu botei que a paciente não tinha comorbidade, eu só quis colocar algumas coisas para a gente, na verdade, discutir o que é da especialidade, assim, o básico da especialidade, sabe? No caso dela, um antecedente importante são os antecedentes de partos vaginais, apesar de novo aí que a gente estava conversando antes, Mariana, apesar do Instagram, né, falar tanto de parto, eu sou super a favor, tentarei fazer parto, mas assim, a gente tem que saber tudo que a gente precisa fazer e todas as consequências que a gente pode ter, né, o parto vaginal, a gestação é um fator de risco isolado, e o parto vaginal também é um fator de risco para incontinência urinária, são dois fatores distintos, a gestação e o parto. Bebês maiores que 4 quilos também são um fator de risco para incontinência urinária. Aí a paciente descreve que ela teve um período ali de expulsivo, que é o período que o bebê já está querendo nascer, dilatação completa, a gente está fazendo força, que a gente tem puxo, demorado. Ou seja, o período expulsivo prolongado também é um fator de risco para incontinência urinária. Então, dentro da nossa história clínica, a gente vai tentar pegar se tem alguma coisa que falha a favor de ela tá com aquela incontinência, que daí tu começa a pensar assim, ai, será que ela é só menopausada e aí ela tem o colágeno dela foi o fator principal? Não que isso vai mudar um pouco o teu tratamento, porque a gente não consegue muito diferenciar isso, mas consegue pegar fatores de risco. Se a mãe teve incontinência urinária, ai, minha mãe já operou de incontinência urinária, né? Então é um fator de risco. E no caso dela,
Também tem um outro fator de risco importante, que é o tabagismo, né? Que faz lesão endotelial e, né, assim, diminui a inervação da bexiga e, consequentemente, a gente aumenta as chances de incontinência urinária, principalmente de urgência daí, né? Por uma musculatura ruim, igual como se fosse no diabetes, né? Onde a gente tem como se fosse uma neuropatia, a mesma coisa a gente faz na bexiga. O exame físico na uroginecologia, ele engloba, a gente sempre pede para o paciente não esvaziar a bexiga, porque quando a gente vai no consultório, que você vai fazer preventivo, a gente fala para o paciente, o avental tá aqui, pode ir no banheiro e esvazia a bexiga, né, para ficar mais confortável a colocação do espéculo. Na urogineco, a gente pede para o paciente ficar com a bexiga como ela tá, né? Normalmente a gente fala assim, tua bexiga tá muito cheia, daí o paciente fala, não. Então, o ideal é fazer o exame com a bexiga confortavelmente cheia, ou seja, se eu fosse lá forçar, eu faria xixi, mas eu não tô explodindo, né? E aí a gente pede para o paciente tossir e ver se a paciente perde xixi. Todas as sociedades mundiais falam que a perda urinária do exame físico é igual à incontinência urinária de esforço, né? Na paciente que não tem outra queixa, ou que não foi mexida, ou que não teve uma cirurgia anterior, e isso seria indicação de tratamento. Aqui no Brasil, a sociedade compartilha com isso, mas em termos de convênio, a gente tem que fazer estudo urodinâmico, já vou explicar o que é, para poder comprovar a perda urinária e para o convênio liberar a parte cirúrgica, o que é uma burrice, né? Porque gasta mais. Mas, enfim, é assim. E, às vezes, se a paciente já teve alguma cirurgia prévia, ela pode ter a uretra, que a gente chama uretra fixa. E aí existem alguns testes que a gente pode fazer no consultório para ver se a uretra é fixa ou não. Eu coloquei só para incrementar um pouco os testes para vocês, tá? A gente não faz isso de rotina, a gente só faz isso se a paciente, a gente tem uma dúvida diagnóstica ou se a paciente já teve uma cirurgia anterior, porque daí pode ter feito fibrose da uretra e a uretra não é móvel e ela perde porque a uretra é fixa. Que daí é o teste do cotonete, eu botei uma foto, e a gente classifica, então, se ela tem algum prolapso através do que a gente chama de POP-Q. Vocês provavelmente não vão ver isso na faculdade, porque eu acho que ninguém faz POP-Q lá. Só quem fazia era eu. Mas a gente pode até combinar num outro momento, se for de interesse, ou para quem gostar, de a gente falar um pouquinho sobre isso, que aqui eu fiz um resumão para não ficar chato e difícil. Esse é o teste do cotonete, a gente passa uma xilocaína no cotonete, coloca o cotonete na uretra, no consultório, xilocaína, cotonete na uretra, e pede para o paciente fazer Valsalva, né, para ver se o cotonete desloca ou não. Se o cotonete não deslocou, a uretra é fixa. Se o cotonete deslocar mais do que 30 graus, está certo. Se ele a uretra é móvel, pode ser uma hipermobilidade uretral, ou seja, ela pode estar perdendo xixi porque a uretra é muito móvel, e se ele desloca menos do que isso, também pode ser porque a uretra é mais fixa. Então, na verdade, o teste de cotonete é para ver a mobilidade do cotonete e ver se essa uretra é fixa ou não. Porque se a uretra for fixa, o tratamento não é colocar só a fita do sling, você tem que desfazer a fibrose uretral, senão ela vai continuar com queixa urinária, principalmente de urgência. Eu tenho uma fibrose ali, o músculo começa a contrair fora de hora. Então é importante pra caramba isso. Aqui tem um POP-Q bem resumido, não sei se não é muito fácil de entender sem a gente ver a paciente, tá? Mas o POP-Q, ele foi uma classificação que se inventou para todo mundo no mundo falar a mesma língua. Então, ele foi uma classificação principalmente para trabalho científico. Vocês vão ver assim, no ambulatório, vocês vão ver assim, a paciente tem uma cistocele, que é a queda da bexiga. Daí, vamos supor, a primeira vez que a Bea tá vendo, ela vai dizer assim, ai, meu Deus, que enorme esse prolapso. Daí a Mariana já viu várias, ela vai dizer assim, ai, nem achei tão grande, já vi maiores. Então, assim, como é que a gente ia falar a mesma língua no mundo todo, sendo que a impressão é de cada um? E aí o POP-Q foi criado para a gente conseguir colocar todo mundo no mesmo lugar e conseguir publicar trabalho científico e ver o antes e depois das cirurgias e conseguir falar a mesma língua. Então, basicamente, ele avalia em centímetros, né, o quanto que a gente tem de prolapso para fora da vagina. Então, tudo para que está fora do ímen é positivo. Então, a gente pede para o paciente fazer uma força e a gente vê aonde vai a parede anterior, que é a parede da bexiga, se o útero desce, se a parte posterior, que é a parede do reto, desce, e a gente escreve isso em mais, por exemplo, eu tenho um prolapso, ai, que droga, deixa eu pegar um bem rapidão aqui, porque vai ficar mais bonito para vocês, eu tenho um monte aqui no meu celular, peraí. Devia ter feito isso antes, mas não me toquei. Eu tava pensando como é que eu ia fazer POP-Q, sabe? Porque é muito difícil de ver assim, sem saber. Deixa eu só pegar uma que eu vou mostrar a foto aqui, só para vocês entenderem bem rapidão. Cirurgias. Eu vou até pegar de uma paciente que eu já fiz a cirurgia para vocês verem. Ai, caceta. Prolapso. Aqui até tem um desenho do POP-Q. Vamos ver se vocês conseguem entender. Aqui tem um prolapso de tudo. O prolapso uterino, o prolapso anterior e o prolapso posterior. Inclusive, ele colocou ali a coisa, o A, o B e o C, tá tudo prolapsado. Todos para fora. Isso é prolapso, tá?
Então, a gente aprendeu a classificar o prolapso e tudo que está para fora é positivo. Então, a gente faz aquele joguinho da velha ali, que é parede anterior, parede posterior, a gente mede o hiato e aí a gente bota como se fosse um joguinho da velha. E no final, a gente pode fazer uma classificação geral. Ah, se é até mais um é prolapso grau 0, se é até mais 2 é prolapso, entendeu? Aí a gente classifica todo mundo no mesmo balaio. Então, o POPQ é o exame fundamental em urogineco, principalmente pensando em questão cirúrgica. Se tu vai operar essa paciente, deixar ela, né, ela como é que tu vai te promover depois, né, de que tu fez a cirurgia, onde está o prolapso agora. Nessa paciente, então, foi indicado fazer esse estudo urodinâmico, e o estudo urodinâmico mostrou a presença de contrações dessa musculatura da bexiga, do músculo detrusor, que é uma característica de incontinência de urgência. Então, de incontinência não, de urgência miccional ou de urge-incontinência, se ela perdia. Então, essa é uma classificação. E ela também mostrou a perda urinária quando ela fazia uma pressão para tossir de 50 centímetros de água. VLPP é quando você faz uma valsalva com 200 ml de soro dentro da bexiga. Então, a paciente esvazia a bexiga, você infunde soro, quando ela tem 200 ml, fala, fulana tosse, ela tosse, aí ela perde xixi. Aí isso faz um gráfico, e aí tu mede a pressão de perda nesse gráfico. Teoricamente, abaixo de 60 é grave e acima de 90 é mais leve na classificação, a pressão de perda. E de 60 a 90 fica num limbo, assim, depende um pouco da questão da paciente. E isso, teoricamente, há um tempo atrás, ditava qual era o sling, que é essa fita que a gente escolheria para tratar essa paciente. Se a gente ia pegar um sling mais restritivo ou um sling mais aberto. Um sling que a saída sai no músculo transobturatório ou um que sai no pub. Quanto mais fechado o ângulo, mais grave seria a incontinência. Então, era meio que para classificar dessa forma. A maioria dos trabalhos hoje mostram que os slings retropúbicos são slings com maior durabilidade, que a gente não aprende a fazer na ginecologia, porque a gente precisa fazer cistoscopia, e cistoscopia é uma atribuição do uroginecologista ou do urologista. O gineco não faz cistoscopia. E sempre que a gente faz cirurgia de sling, que o sling é suprapúbico, que ele passa atrás, ele pode passar dentro da bexiga. Então, eu preciso, na cirurgia, colocar o cistoscópio e olhar com a câmera para ver se a minha tela não está passando rasgando a bexiga. Tá? É o principal efeito diverso. E o que a gente mais teme no sling, tá? O estudo urodinâmico, ele é mais ou menos dessa forma. Eu faço estudo urodinâmico também, e aí a gente, é um aparelho, onde a paciente esvazia a bexiga, e depois a gente coloca sondas na paciente. Tentei desse aqui de baixo demonstrar a sonda, a gente põe uma sonda na uretra, a gente põe 2 sondas na uretra e uma sonda retal, e o que a gente quer é formar esse gráfico que mostra pra gente como é que é o comportamento do detrusor, o comportamento do músculo da bexiga, para a gente tentar classificar a perda urinária ou essa contração involuntária, tá? É um exame bem específico da urogineco também, mas ele é importante quando, principalmente nas dúvidas diagnósticas das pacientes que já foram operadas, nas pacientes que têm queixas muito, às vezes a paciente não consegue definir a queixa dela direito, sabe? Ah, eu perco xixi, mas ela meio que não sabe como. Então, assim, ele nos ajuda bastante nisso. E é bastante utilizado também em trabalhos científicos, principalmente para ver pré e pós-operatório, né? Deixa eu ver se eu acho, eu já terminei, mas só para mostrar para vocês um pouquinho de cirurgia, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no meu aqui, peraí, cirurgia. É que eu tenho umas cirurgias legais aqui, eu queria mostrar para vocês um antes e um depois, só para vocês verem que bonito. Meu marido fala que se alguém roubar meu celular, vai me devolver. Porque de tanta foto de cirurgia ridícula que tem, ele umas vaginas muito feias, ele fala. Falou, vão te devolver isso daí. Casos clínicos. Eu coloquei minhas cirurgias. Aqui, cirurgia. Deixa eu tentar espelhar esse daqui, peraí. Caramba. Aqui. Novo compartilhamento. Fotos. Compartilhar a tela. Estão vendo? Sim. As fotos? Tá, ó, só para passar rapidão. Essa aqui, ó, é um prolapso total, tá vendo? De uma paciente minha. Aqui é uma colocação de tela, ó. Prolapso anterior, recidivado, isso aqui é uma tela. Aqui é um sling, ó, um sling de uretra. Às vezes é só uma foto pontual, tá? São todas cirurgias minhas, tá? Aqui é um sling de uretra, que ali é mioma. Ó, aqui antes e depois, ó.
assim, essas duas fotos aqui são antes e depois, ó, o paciente começa com prolapso, final da cirurgia, prolapso total aqui, ó, e final da cirurgia, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma de sling. Sling eu tiro tão pouca foto, que eu acho mais fácil explicar com desenho do que explicar com foto, o paciente não entende muito, sabe? Aí eu tenho esse aqui é mioma e tudo mais, tem mais uma que é uma linfoplastia, que eu falei para vocês antes, que foi meu trabalho, a plástica de pequenos lábios, aqui tá o final do lábio, ó. Deixa eu ver se eu acho mais alguma desse link aqui, de prolapso aqui. O volume de cirurgia ginecológica aqui em Floripa, como que tá, assim, tanto na parte urogineco quanto na parte de esterectomia e tudo mais? Quem que tá falando? É a Catarina. Oi. Isso. Então, agora na pandemia deu uma merda, né? Não pode operar nada. É porque as nossas cirurgias são eletivas, né? Tirando oncologia, mas nas cirurgias, assim, ó, consultório cirúrgico, você atende uma semana inteira para, às vezes, indicar uma cirurgia. Então, assim, o volume cirúrgico, apesar de a gente fazer uma especialidade que tem muita cirurgia, você não indica cirurgia sempre. E quanto mais especialista você é, menos cirurgia você indica. Porque você vai fazer outros tratamentos, eu indico todas as pacientes para fisioterapia. Então, eu primeiro peço ao paciente fazer fisioterapia. Então, assim, a gente acaba, quanto mais especialista tu é, e a gineco vai ser isso. Antes a gente indicava, sangramento, tira o útero, mioma, tira o útero. Hoje, Mirena, né? Então, a gente vem mudando muito para as coisas menos invasivas. Então, assim, eu tenho um volume cirúrgico ok, mas, assim, não é uma coisa absurda. Eu opero praticamente a cada 15 dias, tá? 2 a 3 pacientes a cada 15. Mas o volume cirúrgico tende... Aqui eu fazendo pop aqui, ó, com a reguinha, ó, medindo ali, ó, mas tende a ser um volume cirúrgico cada vez menor, porque cada vez menos a gente vai querer indicar cirurgia. Ainda mais agora que o FDA está contra a tela. No Reino, eu não coloquei nenhuma tela na Inglaterra, não pode colocar, é proibido. Então, assim, o que era o nosso carro-chefe, até sling eles não estão fazendo. Eles estão colocando uma injeção chama injeção periuretral, que chama Balking, que é como se fosse um dispositivo para fechar a uretra, só que ele sai do lugar, ele tem uma chance de recidiva absurda. Nossa, eu vi várias cirurgias pela segunda, terceira vez. Então, eu acho que a Urogineco vai crescer nesse sentido, mas hoje ela está meio empacada, assim, não só pela pandemia, mas pela questão da tela, né? Várias coisas sobre tela foram saíram assim, né, na mídia e tudo mais, tem vários grupos de Facebook contra a tela, então uma coisa bem punkzona, assim, sabe? Então eu acho que o volume, Ciro, não é uma especialidade que não tem clínica, tá? Tipo um cirurgião geral que faz a indicação cirúrgica, mas ele faz muito menos consultório e opera muito mais. Aqui mesmo uma especialidade cirúrgica, que é o urogineco, a gente faz muito mais consultório do que a gente faz cirurgia. E cada vez mais o tratamento está sendo primeiro não invasivo, né? Então, hoje a gente tem a opção da fisioterapia, a gente tem a opção de fazer laser vaginal, a gente tem a opção de a paciente usar uma medicação, e a gente vai tentando tudo para depois, por exemplo, o tratamento da urgência normalmente é medicamentoso, né? A gente usa uma medicação que para a contração. A paciente que não responde tem indicação de botox na bexiga. Tu indica botox em 2% das pacientes na literatura, entendeu? Então, assim, o tratamento cirúrgico é sempre a última opção, né? Até porque ele também está associado a efeito adverso, né? Então, eu acho que o volume cirúrgico não é tão grande quanto talvez eu achasse que ia ter quando eu saí da residência, sabe? E vai ter cada vez menos. Porque quando eu saí da residência, no meu ano de residência, eu publiquei um trabalho com 80 slings, eu coloquei 80 fitas. O primeiro que hoje, tu não vai receber isso no hospital público, porque ainda mais com esse rolo todo que tá. Segundo, que tu tem um pouco mais de reticência de colocar sling, porque não é tão aprovado, assim, as sociedades estão vindo muito em cima. Agora no Congresso tem uma mesa que é só sobre discussão de a quantas anda o sling, né? A Sociedade de Uroginecologia Mundial, que chama IUGA, está tentando muito fazer com que eles sejam ainda o padrão ouro para incontinência urinária de esforço, porque eles são considerados padrão ouro. Mas, assim, envolve todos os países, envolve todos os Estados Unidos, para você ter uma noção, a Johnson parou de fazer sling nos Estados Unidos, porque eles tiveram muito processo, né? E por que eles atribuem a isso? O que a sociedade bate muito na tecla? Que as cirurgias foram feitas por pessoas que não eram especialistas.
E aí, consequentemente, essa curva de aprendizado e a consequência é muito pior, né? Então, eles batem muito nessa tecla que o especialista tem muito menos chance de falha, tem muito menos de chance de erro cirúrgico, vai indicar cirurgia muito melhor, porque não vai indicar cirurgia errada, né? Que nem a gente vê bastante, às vezes uma indicação de urgência que é uma sling que não tem nada a ver, né? Principalmente do cara que opera, porque daí ele quer fazer para ganhar dinheiro, na verdade ele não vai mudar nada da vida do paciente, né? Então, infelizmente, a gente tem isso muito, muito vivo, assim, mas eu acho que cada vez mais a gente vai indicar menos. Para prolapso, tem uma opção que se chama Pessário. Eu tenho um consultório, posso também me comprometer a, de repente, mandar para B e vocês depois podem ver, que é como se fosse um dispositivo que ele parece uma rodinha, ele é uma rodinha, parece um donut, e a gente coloca dentro da vagina da paciente, e a paciente fica aquilo ali lá dentro da vagina. E aí tu não faz cirurgia, porque ela não fica com tudo para fora, entendeu? Lá em Londres não tinha como não ser essa opção a primeira. Todas as pacientes com prolapso colocavam pessário. E aí, se elas não se resolvessem, se o pessário não ficasse, se elas não quiserem, no segundo momento era indicado cirurgia. Aqui, a gente ainda tem, assim, eu tenho muito pessário, acho que eu sou a única que coloco aqui. Eu tenho bastante pacientes, principalmente as mais velhinhas, que não querem operar, mas a paciente jovem não quer botar pessário, não. Ela fala, o quê? Eu vou ter que tirar isso daí para ter relação sexual? Não, não quero, não. Então, assim, a gente ainda tem uma dificuldade do tratamento clínico, porque a paciente acha que a cirurgia cura tudo. No Brasil é assim. E às vezes tu fala, a paciente perde xixi, é incontinência de urgência, não é tratamento cirúrgico, mas ela sai dali puta porque eu indiquei cirurgia, entendeu? E ela quer operar, porque se operar vai resolver, né? Então a gente ainda tem, então eu acho que assim, quanto mais o tempo passou, menos cirurgia eu indiquei, entendeu? Porque eu tenho tratamento. E operar paciente jovem, na urogineco, operar paciente jovem aumenta a chance de recidiva. Então, assim, se eu operar uma paciente de 35 anos que perde xixi, a chance de com 45 ela estar perdendo de novo, mesmo fim de cirurgia, é muito grande, porque eu tenho toda uma modificação de assoalho pélvico, a modificação muscular, envelhecimento do tecido, perda de colágeno, ou seja, aquela minha fita que estava presa lá bem, ela fica frouxa e a paciente volta a perder. Então, a chance de recidiva é muito grande. Quem é que quer recidiva de cirurgia? Ninguém. Né? Então, o que tu tenta? Tu tenta postergar o tratamento dessa paciente para ela operar mais velha. É difícil pra caramba. Pensa uma paciente de 35 anos perdendo xixi, qualidade de vida ruim, que quer operar para resolver o problema, mas tu tem que dizer assim, olha, realmente, se a gente fizer isso não melhorar, a gente vai fazer cirurgia. Mas antes nós vamos tentar isso. Ela fala, não, fisioterapia eu não quero. Fisioterapia que eu tenho que ir toda semana fazer aquele exercício, não quero. Isso daí não dá certo, minha amiga fez, não deu certo, entende? E aí tu trabalha com outro problema. Mas tu fez fisioterapia onde? Ah, eu fiz lá no meu bairro Pilates. Né? Então, tu tem que ter alguém que tu confie para indicar, que faça fisioterapia pélvica, que seja especialista naquilo. Tenho várias pacientes que até fizeram fisioterapia pélvica por alguém que eu nunca ouvi falar e voltam com a, ai, mas eu tô perdendo xixi. Não, daí tu tem que tentar convencer ela de que ela tem que ir no fulano, no ciclano, que é especialista, para ver se melhora. E que daí, de repente, a gente pode também somar uma medicação. E que, de repente, também a gente pode melhorar o colágeno vaginal, entendeu? Tu tem que ir. Eu peguei uma médica agora, bem recente, nova, pós-parto, 1 ano e meio pós-parto, super nova. Não, mas eu quero operar. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Onde tu fez fisioterapia? Ah, não conheço. Vamos tentar fazer laser? Ai, será? Não. Resumo, vai para a terceira sessão com uma melhora importante, conseguindo não perder, só perde em situações assim, tipo vômito, que é uma coisa muito pontual, que ela vai vomitar todo dia, mas não tá nem perdendo na tosse, tá conseguindo curtir com a filha dela. Eu falei para ela, tu vai operar em algum momento, entendeu? Tu é jovem, tu vai chegar na cirurgia, porque tua pelva não vai aguentar até lá, né? Mas agora eu preciso fortalecer tua musculatura para a gente tentar postergar a cirurgia, ou se a gente operar, eu conseguir fazer com que a cirurgia dure mais, porque quanto... E a paciente precisa entender que depois que ela opera, ela precisa continuar na fisioterapia para ela continuar mantendo essa sustentação de musculatura pélvica. E a gente tem muito preconceito com isso. Na verdade, todo mundo se beneficiar de fazer fisioterapia, mesmo sem incontinência, que melhora a vida sexual, melhora um zilhão de coisas. Mas a gente tem muito preconceito, né? E as pessoas não... Assim, a fisioterapia ortopédica, que é aquela coisa que tu vai porque tu tá com dor, e que tu faz 70 sessões, fiz uma impressão de que a fisioterapia é um saco. Então, as pacientes, tipo, ai, não, fisioterapia não, imagina, eu vou ficar 1 ano fazendo fisioterapia, entendeu? Elas têm uma reticência, assim, bem grande para fazer, então tu tem que fazer toda uma desconstrução, assim. E eu confesso para vocês que em paciente mais velho é bem mais difícil. Isso, e outra coisa que a gente tem muito na urogineco é infecção urinária de repetição, que a paciente vem muito desacreditada, porque ela foi em vários médicos, em vários ginecologistas, e ela tá tomando antibiótico, entendeu?
E é uma coisa que tem várias maneiras de a gente mudar, né? E boas respostas às vezes. E às vezes na primeira semana que tu dá o tratamento, ela faz uma infecção, fala, ai, de novo fui nessa médica, não adiantou de nada, entendeu? Então, assim, existe algumas coisas, a gente precisa de um time de tratamento na urogineco e que a gente precisa desse time. E aí a paciente acha que como não melhorou naquele momento, não deu certo, né? E tem uma outra patologia que é bem da urogineco, que chama, que era, na verdade, o caso clínico que eu queria fazer, mas ele era mais difícil, que era de bexiga dolorosa, que é a paciente que tem dor para fazer xixi, é tratada. Ela vem com calhamaço, assim, tudo de exame de urina, urocultura negativo, mas dizem para ela que ela tem infecção urinária de repetição. E, na verdade, ela tem uma patologia que chama bexiga dolorosa, que é uma patologia onde normalmente a gente tem dor para fazer xixi, porque a gente tem microúlceras na bexiga. Então, é uma patologia, óbvio que é um diagnóstico de exclusão, mas vocês não têm noção de quantas eu já fiz. Assim, de que vem paciente que vem do ginecologista, assim, um caso que ficou muito marcado para mim, logo que eu tinha voltado. Não sei nem como que a paciente chegou em mim, não me lembro. Eu nem atendia no consultório que a gente está hoje, eu atendia no consultório da minha mãe. A paciente chegou, uma senhorinha. Quando eu abri a porta, que eu chamei ela me olhou, e que só faltou ela fazer, pff, sabe assim, porque eu era nova. Mas só faltou ela fazer isso. E daí eu chamei, né, me apresentei e tal. Enfim, resumo. Fiz o diagnóstico de bexiga dolorosa, falei para ela que era um diagnóstico de exclusão, mas como ela já tinha toda aquela investigação e estava tudo negativo, eu ia tratar ela daquela forma. E aí saí de lá, a bexiga dolorosa tem uma série de tratamentos, assim, de diferentes medicações. E, ai, assim, ela foi uma cara, eu me senti péssima, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, eu não quero mais fazer isso, assim, é uma senhorinha. Passou 15 dias, ela ligou pro meu consultório e pediu para falar comigo. E aí, não, mas eu preciso falar com a doutora Luísa, eu preciso falar com a doutora Luísa. E as meninas nunca me chamam, mas ela insistiu tanto que as meninas me chamaram. E aí eu fui, e aí eu assim, oi, quem? Ah, é a fulana. Doutora, eu queria te pedir desculpas. Faz mais de, sei lá, 15 anos que eu não sei o que é ficar uma semana sem dor. Eu já tô há 2 semanas sem dor, e quando eu fui aí, eu achei, sabe assim, tipo, se redimindo, porque ela tinha, tipo assim, quem é essa retardada aí, nova que chegou e que acha que vai resolver meu problema de 15 anos atrás aqui, sabe? Então, a gente passa bastante, quando a gente é mais novo, a gente passa bastante por isso, assim, né, infelizmente. E aí, hoje eu tenho bastante, semana passada foi uma menina minha, então, o nome dela é Catarina, foi uma paciente minha, mesma situação. Ela tem um jovem vindo com alteração muito sugestiva de bexiga dolorosa, e é a mesma coisa, ela foi no retorno na semana passada. E aí, como é que tu tá? Nossa, meu Deus, não acredito que eu posso ficar sem dor, sabe? Então, assim, não é porque eu sou melhor ou pior, na verdade ela já vem pronta para mim, porque ela vem com várias investigações, mas assim, o gineco geral não aprende a fazer isso, sabe? Então tem coisas que são muito específicas da urogineco, e aí a gente acaba tendo que fazer, às vezes, uma associação de tratamento. Alguns tratamentos têm medicação, por exemplo, ela está usando gabapentina, que é uma medicação que acaba, às vezes, tem um efeito adverso chato, assim, de sonolência e tudo mais. Então, assim, só por isso que a gente está discutindo, dá para ver que é uma coisa muito diferente do que vocês veem na gineco, né? Na gineco geral, entendeu? Então, não dá, assim, se você não fizer uma subespecialidade, você não vai fazer esse tratamento correto, você não vai dar a qualidade de vida que a paciente merece, sabe? Eu fiz isso mais ou menos para a gente sentir, para vocês agora que vão continuar aí nos ambulatórios, quantas pacientes eu peguei no ambulatório, eu ficava meio sem ter o que fazer, porque na cirurgia é difícil de indicar a cirurgia, mas que a paciente tem um diagnóstico que nunca ninguém falou. Tipo assim, ela tem a bexiga caída e nunca ninguém falou para ela que ela podia melhorar. Eu até levei uns pessários uma vez para colocar em umas pacientes que eu tinha ganho, porque o pessário agora tá bem caro. Mas antes, ele era caro, mas assim, uns R$200 eu oferecia para paciente, assim, ai, para mudar a vida dela, que ela estava esperando há 10 anos a cirurgia, sabe? E aí, assim, ó, quem não faz isso, não sabe, não é que não sabe, é que não trata. Então, é uma especialidade realmente, assim como uma histologia não tem nada a ver, é uma especialidade que não tem nada a ver, entende? E o que eu acho que a gineco soma nas coisas, na questão urinária, é que você pode ter uma incontinência pura, que nem essa paciente que eu apresentei no caso clínico, mas você pode ter uma incontinência associada a prolapso. E aí o urologista não corrige prolapso, porque o prolapso é cirurgia vaginal, é cirurgia do gineco, né? Então, a urogineco soma, na verdade, a residência é uroginecologia e cirurgia vaginal. Então, o que a gente faz muitas vezes com o urologista? Quando é ele que indica a cirurgia, ele corrige a incontinência com sling e a gente faz a cirurgia do prolapso, né? O que, na verdade, na uroginecologia a gente faz tudo junto, né? Eu boto o sling e eu corrijo o prolapso. Certo?
Eu não sabia que ia ser tão legal. Até eu gostei da discussão, gente. E o laser aqui em Florianópolis, ele é bastante usado? Assim, ó, eu comprei uma máquina, né, pode ser laser ou radiofrequência, tá? É praticamente a mesma coisa, com a facilidade da radiofrequência ser a máquina mais barata, bem mais barata do que a máquina do laser, até porque ela tem menos plataformas. Então, assim, por exemplo, a radiofrequência uso eu que sou ginecologista e poderia ter mais umas atribuições. O laser tem várias especialidades, podem usar o vascular, o dermato, enfim, né? Ele tem outras como é que fala? Tipo como se fosse o transdutor, ele tem outros transdutores que é um para cada especialidade, né? Na verdade, os trabalhos, saiu até um estudo randomizado, eu vou até publicar no Instagram na semana que vem, que é um estudo randomizado brasileiro, de radiofrequência, mostrando a melhora na função sexual, só do laser, e mais ainda do laser associado à fisioterapia específica, nas pacientes pós-menopausa, que é a maior aplicação. Tem muita aplicação nas pacientes pós-cirurgia de mama, que não podem usar hormônio vaginal. Eu tenho muitas pacientes pós-cirurgia de mama. Até quem tiver interesse aí, eu tô louca para fazer uma coisa que só que me falta tempo. Eu tô louca para fazer no Outubro Rosa alguma coisa que eu conseguisse pegar alguém, as pessoas, como eu tenho a máquina, as pessoas que precisassem fazer, porque não tem mesmo, tem que ser quem não tem, não é para enganar, né? Quem não tem, para tentar ajudar essas pacientes. Essa semana eu terminei, normalmente o laser são 3 sessões, de 3 a 4 sessões a cada 60 dias. Essa semana eu terminei o tratamento de uma paciente que eu acho que foi a Rebeca que operou ela, e na verdade quem me encaminhou ela foi a fisioterapeuta, que é minha paciente que fez o parto. E aí a Cris me encaminhou ela, e foi tão legal assim, a hora que ela assim, Luísa, meu Deus do céu, eu consigo transar sem dor, né? Porque ela tem a vagina super seca. Então, assim, a gente sabe muito bem da implicação do laser nas pacientes atróficas, né? Ou que são menopausadas por cirurgia de mama, ou, né, por quimioterapia, ou por causa da menopausa. Tá saindo muita coisa de laser no pós-parto, depois eu conto para vocês. Assim, de melhora da lubrificação vaginal e da dor. Tem saído muita coisa de laser com vaginismo, com uma melhora também da parede vaginal. Tem alguns trabalhos com infecções urinárias de repetição também, ainda saindo, mas ele ainda a literatura ainda é pobre em estudos de peso científico, randomizados, bonitos, sabe? Tá começando a sair agora. Então, assim, tem bastante... O problema é que as pessoas usam essas coisas para ganhar dinheiro, e aí a gente começa a desfocar, e começa a indicar para todo mundo de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, acho que se bem indicado, se bem indicado, fica tranquilo, se bem indicado, eu vejo, assim, eu não tive nenhuma paciente que não ficou satisfeita, sabe? E esse trabalho que saiu randomizado é na incontinência urinária, porque a gente não tinha, ele era off-label para incontinência urinária, ele era interessante para atrofia, e na incontinência urinária era assim, as pacientes que tinham incontinência, que tinham atrofia, falavam que melhoravam a incontinência, mas nunca tinha feito um randomizado só de incontinência. Tem uns rolando, mas não tinha muitas publicações. E esse é na incontinência. Então, ele foi, teoricamente, indicado também para incontinência nas incontinências mais leves. A gente nota nas incontinências mais leves uma melhora, mas eu nunca indico na incontinência grave. Então, acho que tá crescendo bastante, porque, na verdade, junto com ele, está crescendo estética vaginal, né? Então, a questão, assim, de paciente que tem um lábio muito escuro, paciente que tem mancha, paciente que tem aí o lábio grande, que é uma discussão que dá a gente pode ficar aqui discutindo 5 horas, porque essa questão estética é muito nossa no Brasil. A gente não tem isso. Eu lembro, assim, lá em Londres, assim, de paciente falar, mas o meu lábio eu odeio. Ele fala, não. Isso aí é uma coisa estética, tipo assim, como se a estética não fosse importante. Então, a gente aqui valoriza bastante, né? E aí, agora as pessoas estão valorizando, além de botar botox no meu olhinho aqui, na minha testa, eu também queria... Ai, meu lábio é muito pequeno, tá muito magrinho, eu queria fazer um preenchimento. Então, a gente também está começando a fazer isso. O que ainda não é tão... Assim, sabe quando balança, assim? Tem gente que vê isso como uma coisa, assim, meio charlatanismo, tem gente que não... Eu acho que tem indicação para tudo, assim, né? Eu acho que se você não se sente bem, por que não tratar e se sentir bem,
né? Mas também não é uma coisa que eu nunca falo. Tipo assim, o lábio é grande. Eu acho grande, mas se a paciente não falou para mim, não incomoda ela, beleza, né? Então, assim, a questão estética tem que vir muito da paciente. Então, o laser também vai entrar nisso, porque dá para fazer cirurgia de linfoplastia, que é a diminuição do lábio, com a máquina do laser, com anestesia local. Então, e com a radiofrequência também. Então, a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que a aplicabilidade do laser vai aumentar, mas eu já acho que ela é boa. Assim, eu faço também, quase toda semana eu faço. Essa semana eu fiz 3 ou 4. Então, a gente faz bastante aplicação mesmo, tá? Mais dúvidas? Obrigada. Fala a verdade, Urugineca é muito legal, né? Muito massa. É muito legal. É que a gente vê muito pouco, daí a gente acaba não conhecendo, assim, né? Sim, tem acontecido isso com quase todas as especialidades, assim. Mas tu ainda foi, tipo, a gente ainda tem mais contato, tem ideia do que é, porque ainda acaba saindo um pouco do É, gineco tradicional, né? é Mas, que nossa, é semana. outra classe, nem isso da Gineca. Então, mas o de esteroscopia também com a doutora Ana Rita, primeiro que ela também é maravilhosa, né? E segundo, Aham, ela é cara, ótima. foi muito, tipo, eu pelo menos eu não conhecia muita coisa, sabe? Ela foi falando umas coisas muito legais, foi muito massa. Não, é bem legal isso que vocês estão fazendo, porque mesmo que vocês ainda não tenham feito gineco, mesmo quem acha que vai fazer e depois acaba não fazendo, mas até para isso que a gente falou assim, né? Saber até como tu vai saber como tu vai tratar teu paciente, né? Tu encaminhar o paciente chega no teu consultório, independente da tua subespecialidade, né? A gente faz muito isso, né? O paciente quer saber de ti. Ai, quem que tu indica, doutora? Né? Então é legal também, até pensando nesse lado, assim, sabe? Sim. Acho que é bem interessante, aí eu me coloco à disposição, eu queria, quem tiver aí time no Outubro Rosa, tá, tudo bem que eu já vou ter tido filho, né? Meu filho já vai estar aqui, mas não só por isso, eu já vou estar trabalhando, se Deus quiser. Mas é uma coisa bem interessante, assim, o Outubro Rosa é mesmo muito explorado na parte da mastologia, da cirurgia plástica, muito maravilhosamente bem feito isso aqui em Floripa. E eu acho que a gente pode beneficiar as pessoas que precisam também, né? Então eu tinha muita vontade de fazer isso, assim. Eu acho que é uma coisa que eu queria muito. Eu até falei para a Rebeca no ano passado, e a Rebeca falou assim que a dificuldade que ela tem é de encaminhar mesmo quem precisa, porque a gente sabe disso, assim, as pessoas trocam muito, né? Então elas vão lá fazer as luzes no cabelo, mas não querem pagar a tua consulta, né? E aí a gente se sente um pouco desvalorizado quando faz isso. Então ela ficou assim, meio assim, ai, Luísa, daí eu vou indicar, e aí às vezes a paciente pode pagar. Então eu queria que fosse assim, a paciente que não pudesse mesmo, sabe? Pra gente dar uma qualidade de vida para essa pessoa. É difícil, mas eu tava querendo muito fazer isso para ajudar, e eu acho que também é nosso papel, porque eu acho que apesar de tudo isso que a gente está discutindo, que a gente está falando de residência, a gente está falando de tudo isso, de remuneração, de como é que é, a gente tem um papel social, né? Então, quantas vezes chega uma paciente minha lá, consulta comigo, ela fala, eu preciso te pedir uma coisa, tenho uma amiga assim, mas ela não pode pagar. Isso também é nosso papel social, sabe? A gente trabalha com uma coisa muito única, assim, né? A gente estudou muito para isso, então a gente também precisa fazer esse lado, sabe? Independente do momento da tua carreira ou do momento de vida que a gente esteja, no sentido de financeiramente falando, sabe? Se a gente parar para pensar, uma consulta numa semana, sabe? Meu Deus, o que isso vai mudar, né? Eu brinco que o problema da medicina é que a gente não a gente vende, a gente não vende tá aqui o celular, ó, você comprou esse aqui é teu e custou tanto, né? A gente vende a nossa inteligência, o nosso serviço, o nosso exame físico. E é muito difícil, às vezes, as pessoas, vocês vão ver, as pessoas da família, os amigos de vocês entenderem que eles querem uma receitinha, eles querem um atestadinho, eles querem um pedidinho de exame. Irrita muito, porque assim, bom, para eu passar uma receitinha, eu pedir um pedido de exame, é o meu tempo, é o meu, né, o que eu estudei, mas tirando isso, que é muito chato, que daí, de novo, aí, Mariana, é um sabor gigante, eu tenho muita raiva disso, porque a gente se sente desvalorizado, né? Eu lembro, assim, eu tenho várias amigas que sempre tiveram loja, nunca me davam desconto para comprar as coisas na loja, mas aí quando ficavam com alguma coisa, ai, tu não pode me dar uma receita? Né? E eu falo, peraí, né? Hoje eu tenho mais essa visão do que eu tinha no passado, mas assim, é ridículo, aquilo ali é o meu trabalho, né? Mas eu acho que a gente também tem que pensar no lado social de tudo isso. A gente sabe que, apesar de que Florianópolis não é um lugar ruim em termos de saúde pública, a gente sabe que tem muitos defeitos, né? Então a gente também se colocar com essa tecnologia nova aí, que seja do laser, ou até assim, de a gente poder até passar conhecimento, não precisa necessariamente ser uma consulta, mas passar conhecimento, fazer um encontro. Eu tenho muita vontade de fazer essas coisas, sabe? Só que, de novo, vocês vão ver, quando a vida começa, falta tempo. Mas assim, ó, de as pessoas se informarem que tem tratamento. Às vezes a pessoa conversem com alguém de 85 anos, ela falar que vai perder xixi, ela vai dizer, mas é normal, tô velha. Não é normal, tem tratamento. Entende? Então, muitas vezes, por desconhecimento, a pessoa não se trata, né? Ou por não ter oportunidade, ou porque foi no médico e o médico nunca perguntou. Porque assim,
Não pensem que as pessoas perguntam, e aí, como é que é tua vida sexual? Vocês, que já foram no ginecologista, pensem. Nas vezes que vocês foram no ginecologista, as pessoas perguntam da vida sexual de vocês, aquilo é passar batido, tu não reclama porque tu não tem nada para me falar, entendeu? Quantas vezes você pergunta? Hoje mesmo, 3 das minhas pacientes que foram por outras coisas, quando eu perguntei da vida sexual, abriu todo um leque, né? Então, muitas vezes a pessoa não fala por vergonha, porque não foi perguntada, por desconhecimento, porque o médico não está dando muita bola, entende? Então, a gente também tem um papel social e talvez nas consultas não sociais a gente tem um papel informativo de melhora da qualidade de vida da paciente. Então, eu acho que, independente da especialidade, da subespecialidade que a gente for fazer, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Que a gente precisa promover saúde e promover qualidade de vida, porque os dois estão ligados, né? Então, eu acho que apesar de vocês vão passar por situações que nem essa, assim, ai, que raiva, sabe? Como é que a pessoa faz isso? Vocês também vão passar por situações de, porra, eu fiz toda a diferença na vida dessa pessoa. E que a gente consiga fazer diferença na vida das pessoas, seja a pessoa te remunerando para isso, ou seja ela te remunerando emocionalmente, te remunerando, né, lá na essência, assim, da história do que eu falei para vocês, meu Deus, eu ganhei um enxoval, né? Isso é uma maneira de remuneração, né? Por mais que essas pacientes sejam as minhas pacientes do consultório, não tem preço, né? Então, se a gente fizer bem feito, a gente vai colher isso, não tenha dúvida, né? Então, e quando a gente não conseguir fazer, e a gente souber encaminhar, isso aqui eu não sei resolver, né? Isso aqui não é meu, né? E a gente saber encaminhar, a gente saber que vai ter alguém melhor, a gente saber que a gente pode passar a pessoa para uma pessoa mais competente, não tentar resolver os problemas do mundo que a gente também não vai conseguir, né? Acho que é isso. Dúvidas? Meu Deus, 2 horas, hein? Então, já tá tarde. Eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida... Pode me mandar também, tá? Pode passar meu WhatsApp aí, meu e-mail. Mas foi demais, até falando das coisas boas, né? Eu postei um stories ali da aula, aí umas 3 pessoas já me responderam, tipo, meu Deus, Luísa, eu amo ela. Aí, ó, isso daí não tem preço, ó, isso daqui é parte boa do negócio. Mas então tá, Lu, foi muito Então tá, legal. gente, um beijo para vocês. Amanhã eu tenho uma curetagem ainda. Bom feriado para vocês, feriadinho, aproveitem. E qualquer coisa que precisar, estou à disposição, tá? Aproveitando, a gente tem a Liga, né? E a gente tem vários projetos aí. Esse grupo também a gente está montando e tá... Aí vamos ver o que vai surgir, né? Então, se tiver alguma por coisa... assim, online, para mim é de boa. E aí até tenho essa ideia aí lançada. Claro, tem que ser um grupo muito pequeno, né? Faça uma coisa muito pequena, porque não dá para a gente abrir. Mas essa questão do Outubro Rosa, assim, de a gente pensar em alguma coisa, de repente, que funcione legal, eu estou à disposição de vocês. A gente pode conversar com a sua mãe, porque ela atende lá no ambulatório e realmente tem bastante paciente assim, com ressecamento vaginal ou com prolapso que não tem dinheiro e geralmente são as mais de idade, assim, sabe? Eu já peguei algumas ali que, tipo, não, a gente não tem muito o que fazer, né? Fora daquilo. Eu estava fazendo curso, eu estava fazendo curso, eu cheguei a falar com o laboratório, sabe? Pro laboratório, quando eu alugava a máquina, né? Para eles a gente tentar fazer alguma coisa, não, isso, o negócio é a seleção, sabe? Porque tu vai ter que pegar paciente que vai até... Daí a gente, obviamente, pode fazer disso um trabalho científico, né? Mas vai ter que pegar paciente que vai até o consultório, que não vai deixar de... Assim, às vezes o trâmite é difícil, sabe? Então a gente tem que pensar numa coisa muito bem articulada. E talvez pensar assim, quem é dessas pacientes que tem lá, que vai ter 1 zilhão, que mais ia se beneficiar para a gente tentar pegar essa paciente, tipo assim, que tem relação sexual, entende? Talvez a gente precise pensar nisso, assim, às vezes a gente até, vocês procurando um trabalho, alguma coisa assim, a gente consiga chegar nisso, sabe? Mas sem dúvida nenhuma, o ambulatório talvez seja uma grande fonte dessas pacientes, né? Eu tinha vontade de fazer no Outubro Rosa para as pacientes com NEL de mama, porque elas têm contraindicação ao uso de reposição hormonal vaginal, né? Então a gente podia tentar pegar essas pacientes, daí sim, pegar, não dá para ser muitas, até porque tem um custo do dispositivo, mas que seja, se a gente ajudar 5 pacientes, porque as pacientes vão ter que ir a cada 60 dias durante 3 sessões, a gente já está fazendo uma boa ação e participando desse movimento que é tão importante também, sabe? Então, eu acho que a gente pode pensar, talvez anel de mama seja assim, a paciente que precisa muito. A gente podia pensar um pouco nessa questão, e aí tem um Outubro Rosa todo, que com o Outubro Rosa tu consegue movimentar mais as coisas, assim, então às vezes até a paciente que de repente precisa de alguma outra coisa, que já consegue botar ela toda no balaio, sabe? É uma ideia. Tá, mas a Bia tem meu telefone, pode botar meu telefone aí no grupo, não tem, né, meu e-mail, não tem galho, vocês podem falar comigo, eu sou bem disponível.
Acho que vou ficar mais disponível até julho, depois eu vou dar uma segurada aí, mas eu gosto bastante de trabalho científico. Na verdade, o que me deixou, não, isso até agora foi isso, né? Tinha me deixado, era os TCCs, as coisas todas, era o que me deixava lá, assim. Então, eu gosto bastante agora, acabo que tem um pouco menos de contato, estou fazendo TCC, né? A Bia está fazendo TCC, tenho mais a minha irmã está fazendo TCC dela, mais um grupo, mas enfim, eu gosto bastante, então fico à disposição se vocês quiserem, é só a gente conversar. Então tá bom. Beijo. Muito obrigada, foi ótimo, amei. Imagina, beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, gente.